Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Como Passei, o podcast dos aprovados. Eu sou o Rogério Macedo e aqui a gente bate um papo com os concurseiros e concursados aprovados em concursos por todo o país para você conhecer um pouquinho da história, a trajetória, os desafios e os perrengues que eles enfrentaram nessa jornada aí, né? Vou começar pedindo aqui para você que chegou ao canal agora e ainda não está inscrito, para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar e curtir, maratonar esse monte de vídeos, monte de entrevista, muita coisa boa que tem aqui no canal, viu? E para você que já acompanha a gente, eu quero aqui agradecer você aí pela força, por estar sempre com a gente aqui apoiando, né? Essa possibilidade que a gente tem aqui de estar conversando diretamente com você aqui, trazendo conteúdo, informando e ajudando você também, de certa forma, nessa jornada, né? E eu vou pedir, se você puder compartilhar esse vídeo aqui com aquele seu amigo concurseiro que também está nessa estrada aí, ou até aquele parente que você sabe que tá lá, tá no cantinho dele estudando para concurso lá, como diz, tá na batalha, aproveita, compartilha também com ele o canal, quem sabe ele não vem para cá e faz parte dessa comunidade nossa aqui, né? E aí você acaba ajudando a gente também a ampliar o nosso conteúdo, a chegar a mais pessoas, né? Vou dizer aqui também, você que gosta de ouvir podcast em áudio, né? Eu particularmente eu adoro ouvir em áudio, né? E se você gosta, a gente tá no Spotify, lá é legal que você pode baixar o episódio para depois você ouvir aí no metrô, no ônibus, no trem, ou até no carro, também tá no trânsito ali, né? A gente sabe que, principalmente quem tá nas capitais aí, enfrenta muito trânsito, né? E nada melhor do que o tempo que você passa parado ali, você tá ouvindo conteúdo de qualidade, né? Então, sabe que a gente tá lá, você pode ver, né, Anderson? A gente é o único podcast lá de concurso público com 5 estrelas. Só nós. E se você quiser ir lá e ajudar a gente também dando mais 5 estrelas, a gente agradece demais da conta, viu? Mas enfim, a gente está por lá. Você sabe, aqui na descrição tem aí como você encontra a gente, tem aí os nossos canais e a gente está à disposição, viu? Seja no Instagram, seja aqui no YouTube, onde você precisar conversar com a gente, pode mandar mensagem lá que dentro do possível, né? O mais rápido possível a gente responde, viu? Outra coisa que eu tenho que falar aqui é da nossa parceria, viu, galera? A gente tem uma parceria bem bacana com o Radegondes Resumos. Você que está estudando para concurso público, você que já está aí calejado, já tá na batalha, você sabe, né? O quanto é importante você ter um material enxuto e objetivo para você conseguir avançar cada vez mais nos estudos, né? E os resumos do Radegondes é esse tipo de material, viu? É um material objetivo, é um material enxuto, é um material que é feito ali com base no que é mais cobrado nas áreas aí dos concursos públicos. Então, com esse material do Radegondes, você pode ter certeza que você vai conseguir avançar muito rápido aí sobre os conteúdos da área que você pretende. E, ó, eles têm combo para a área fiscal, tem combo para a área de controle, tem combo para a área bancária, para o INSS, tem combo para tribunais, tem vários combos aí, inclusive para a Polícia Federal também, para a área policial. E são combos que a gente já vasculhou o material deles ali de cima para baixo, de baixo para cima. E é um material muito bom, é um material que tem um design ali que facilita para você memorizar, para você guardar as informações. Então recomendo muito, vai por esse link que a gente está deixando aqui. Inclusive tem o nosso cupom de desconto como Passei 20. Vai lá para você conhecer o material, tem amostra grátis lá, você vai conhecer o material, você vai ver que é um material muito bom. E se você de fato gostar e falar assim, eu quero esse material, aproveita, usa esse cupom nosso que você vai ter 20% de desconto. E ó, todo mundo que adquiriu esse material até hoje deixou comentário e elogiou. Então, vai lá, faz a sua avaliação e deixa aqui no comentário também desse vídeo aí. Inclusive, tem na descrição aqui desse vídeo também o link, viu, pessoal? Tem aqui e eu tenho certeza que vocês forem conhecer o material lá, vocês vão gostar muito, né não, Anderson? Pessoal, aproveita essa oportunidade, hein, porque às vezes o cupom acaba. É isso aí. Ó, vou deixar agora que o Anderson vai aproveitar e apresentar nosso convidado de hoje, né, Anderson? Pessoal, olha só. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson, sou auditor de controle externo aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e hoje a gente vai entrevistar um colega meu, trabalha comigo lá na minha sala, senta na minha frente aqui, ó, na baia da frente. É o Vinícius. O Vinícius, ele chegou há pouco tempo lá na minha sessão, mas é um cara super legal, já conquistou todo mundo lá, um cara concurseiro. O cara vai contar a história para você de como ele fez para entrar no Tribunal de Contas e
cara faz um monte de concurso e hoje você vai receber várias dicas importantes aqui. Então, Vinícius, eu vou pedir para você primeiro se apresentar, deixar você à vontade. Pode chegar mais perto para a gente falar perto do microfone, por favor. É isso aí, Vinícius. Fique à vontade, viu, Vinícius? É bom saber que a gente está conversando com um cara que tá fresquinho aí nos concursos, Ih, né? tá sabendo batalha, né? Boa noite, Anderson. Boa noite, Rogério. Obrigado pela oportunidade de estar aí, poder compartilhar um pouco da minha história, ajudar aí os nobres colegas que estão na luta, que realmente é muito difícil a vida do concurseiro, né? Como dizem, um concurseiro não faz dieta porque come todo dia o pão que o diabo amassou. Então, vamos lá. Essa é boa, hein, Vinícius? Essa é boa, cara. Eu comecei a pensar em fazer concurso, né? Eu era antes produtor de eventos, eu tinha uma microempresa, né? E era uma vida espartana, né? Porque para empresário, domingo é quarta-feira, né? Então, trabalho de domingo a domingo, não tem dia nem hora. E com eventos tem virada de noite, tudo. É bem puxado e você não tem garantia de nada, né? Às vezes você trabalha um mês inteiro e chega no final do mês, as receitas mal cobrem as despesas, né? Então, para quem tem família, né? Tem que ajudar a família. Nem eu nem minha esposa viemos de família com recursos, né? Então, a gente sempre teve que ajudar, né? E na época, minha esposa era escrevente do TJ, então ela começou a me incentivar a fazer concurso, ela amava o trabalho dela. E até então eu não tinha pensado, né? Então vislumbrei essa possibilidade de ter um excelente trabalho, contribuir com a sociedade e ao mesmo tempo ter um trabalho estável, com uma boa remuneração, fazer algo relevante, né? Então foi assim que eu decidi, né? Eu decidi tarde, eu comecei a estudar para concurso, eu tinha 30 anos praticamente. Até então, para ser sincero, nunca tinha lido a Constituição. Li outras coisas, li e-mails, né? Mal escritos. Mas tive que começar do zero, assim. E aí, ela falou assim, a ideia era fazer os concursos de nível médio, porque eu era formado em mercadologia, né? Era bem restrito o rol de concurso que eu podia prestar. Mercadologia? Que é marketing, né? Mas hoje o pessoal classifica corretamente como mercadologia. Né? Propaganda e marketing era a sua faculdade? Não, era um curso? Só marketing mesmo, que é basicamente o estudo do mercado, né? Como você analisar o mercado e trabalhar, extrair o melhor dele, né? Tá, legal. E aí, por isso que acabou adequando essa parte de eventos. Eu trabalhava mais com eventos empresariais, né? Então, era lançamento de produto, convenções de vendas, stand em feiras. Então, por isso essa questão dos negócios. Então, a formação deu base para isso, né? Legal. Acabei parando nesse mercado. Eu tinha uma tia que trabalhava. Ela era minha madrinha. Eu ia na agência quando era criança. Então, era a referência que eu tinha quando terminei o ensino médio. Eu comecei a trabalhar, já comecei a fazer essa entrevista e parei nessa área. Assim, é uma área excelente, mas ela é bem puxada. E, assim, para quem resolve empreender, ter a própria empresa... É muito difícil, porque você não tem garantia nenhuma e é uma coisa que eu brinco. Quem reclama de chefe é porque nunca teve cliente, porque, olha, é osso. Cliente é o que te liga no domingo pedindo coisa pra segunda-feira e você agradece porque ele tá pedindo pra você e não pro concorrente. Nossa, então, ou pede uma alteração na sexta-feira pra segunda de manhã e tem que estar feito, que senão ele não vai nem reclamar, ele só vai ligar pra outro. No final, o cliente é seu patrão, né? Se você for ver bem, o cliente vira seu patrão, né? Não tem jeito, não tem pra onde fugir, né? Patrão, você vai ter a vida toda, né? Sempre vai ter alguém ali pra te pedir alguma coisa, né? Mas então... esse curso aí é um curso técnico? É uma faculdade? Não, é bacharelado. Bacharelado? 4 anos, Chama mercadologia? Mercadologia, Cara, eu não sabia que existia. Eu já ouvi falar desse curso. Eu sou da área de comunicação, na época eu lembro que... Hoje eu não ouço falar tanto, mas na época ainda eu lembro existe? que tinha. Não, é o curso de marketing, né? Uhum. É que se você for adotar o termo correto, é mercadologia. Nossa, eu não sabia, não. Estuda bastante, várias matérias de economia, de administração. Tem também uma parte da propaganda. É que a propaganda, ela acaba sendo uma fração do que é o marketing mesmo, né? Porque o marketing, ele é bem mais abrangente. Show de bola, hein? Bacana. E aí você começou nessa área... Quando você trabalhava nessa área aí de fazer negócios, né? Que você fazia eventos, você só namorava, você não era nem casado ainda? Não, a gente não chegou a casar, a gente vivia em união estável, né? A gente juntou. Tá. Mas nessa época vocês moravam juntos já? Nós já morávamos juntos, sim. Tá, então meio que a sua esposa, ela era que segurava as pontas ali, porque ela era garantido escrevente. Era o dela. Sim. Ela tinha uma renda garantida e eu oscilava, né? Porque... Às vezes você ganhava mais que ela, às vezes menos. Sim, oscilava bastante.
Cara. E era sazonal, né? Então você depende muito também da disponibilidade de trabalho, de demanda de cliente. Porque eu fico pensando nesse período de pandemia, por exemplo. Então, é isso que eu quero chegar. Que os eventos aí totalmente... hoje eu trabalho com o Corém e assim, a nossa área é de videoaulas, de conferências, e chegou esse período de pandemia, foram 6 meses assim, sem ninguém saber o que ia fazer, como é que ia ser. Eu fico imaginando o pessoal de eventos, né? Sim. Deve ter sido bem tenso aí. Imagino quem tá, né, nesse ramo igual você como empreendedor, você tendo um monte de salário para pagar ali, uma folha para pagar e você saber que você não pode fazer evento, que você está totalmente limitado. Quem é funcionário, as agências seguraram ainda o quanto deu, mas quem era empreendedor ficou sem trabalho do dia pra noite, né? Foi isso que aconteceu com você? Não, porque eu já tinha passado no concurso. Na pandemia eu já estava no tribunal. Você já estava no tribunal na pandemia? Eu fiz a prova em 2015, demorou um pouco para homologar, eu tomei posse em janeiro de 2017. Legal. Então quando a pandemia veio... Nossa, cara, ainda bem, né? Caramba. Salvo pelo gongo. Exatamente. Foi a minha tábua de salvação, praticamente. Porque senão, se eu tivesse na área, eu ainda teria ficado sem trabalho por mais de ano, praticamente. E sem concurso, porque não teve concurso. Não teve concurso, Pode perguntar, só para deixar mais próximo de você. Sim. Não teve concurso na época da pandemia. Você ia ficar sem evento, ou seja, você ia ficar na pindaíba. Ia ficar na pindaíba, certamente. Tem coisa que é pra acontecer, né? É. Mas beleza, aí você continuou fazendo seus eventos, você oscilava altos e baixos. E isso daí em 2000 e quando você começou a migrar para concurso público? Eu comecei a estudar em 2014. Foi quando eu decidi que realmente o melhor para mim e para minha família era fazer concurso. E aí o desafio mesmo foi conciliar trabalho e estudo, porque eu trabalhava muitas horas, praticamente todos os dias. E aí comecei a pegar aquelas orientações, né, que falam, você tem que ter um lugar tranquilo, bem iluminado, silencioso. Se eu fosse depender disso, eu não estudaria nem 5 minutos por dia. Então, minha esposa falava que concurso de nível médio caía muito a letra da lei, então eu imprimia as leis, andava com elas embaixo do braço e onde eu pudesse, eu estudava. Então, assim, às vezes tinha que esperar um fornecedor entregar alguma coisa para eu poder continuar meu serviço. Eu no estacionamento, dentro do carro, lia os artigos. Às vezes tinha que esperar uma resposta de um cliente para começar um trabalho, ficava lendo artigo. Então eu andava com as leis embaixo do braço e iria lei, até decorar. Assim, o artigo 5º eu podia recitar ele no auge, né? Sério? Seria direto. Um dia. E aí foi quando teve... O primeiro concurso foi a prova do TJ para escrevente, né? E aí foi quando eu percebi a minha primeira falha na preparação, porque como o direito era novo para mim, nunca tinha estudado nada daquilo, eu foquei muito em ler as leis. E aí quando eu fiz a prova, eu acabei indo muito bem na parte jurídica, e aí quando chegou na parte de matemática, eu subestimei completamente, porque eram matérias que pareciam simples, mas fazia muitos anos que eu não estudava, eram 10 questões de matemática, eu não sabia resolver nenhuma das 10. Aí eu fiquei tentando resolver, não consegui resolver nenhuma, deu tempo de entregar a prova, eu tive que chutar as 10, e aí não passei foi por muito pouco, assim. É mesmo? No seu primeiro concurso? No primeiro concurso, Aí... Você abriu mão de uma matéria. Eu foi aí que te pegou. Subestimei, É que às vezes a gente pensa assim, não, português e matemática eu já vi na escola, então não preciso estudar, né? Erro de iniciante. Isso faz parte, cara. Quem nunca? Então. E ela trabalhava lá no TJ já, e você, em tese, você colocou todas as suas fichas de que você ia passar e vou trabalhar junto com a minha esposa. Não no mesmo lugar, mas no TJ, né? Tinha esse objetivo, porque ela gostava muito, sempre gostou muito, amava o trabalho dela. Então, é uma referência, né? Eu falava, não, e era um concurso que abria com frequência, né? E chamava bastante. Então, era um alvo, assim. E aí, depois teve esse concurso do TJ, teve uma entre-safra, e o TJ era assim, tinha um ano capital e um ano interior, um ano capital e um interior. E aí, no outro ano, eu fiz a prova de novo. O 17? Não, foi acho que 16, se eu não estiver enganado. Tá. E aí também, eu fui melhor, mas nesse eu fiquei por uma questão da nota de corte. Uma questão? Uma questão, Aí eu comecei a ver as resoluções de matemática em vídeos do YouTube. Na época eu tava meio apertado, não tinha como pagar cursinho, então eu estudava por conta mesmo. Imprimia as leis, via vídeo gratuito no YouTube. Aí depois dessa segunda prova do TJ, que aí eu contratei um cursinho na época, comecei a fazer mais orientado, com professores, PDF. E aí o próximo concurso que teve foi o do Tribunal de Contas, que aí foi no final de 2015.
Acho que foi mais ou menos isso as datas. Eu posso estar enganado com algum detalhe. E aí, na do tribunal, eu passei. Aí, acho que em dezembro foi a do tribunal. Acho que em janeiro ou fevereiro teve do Ministério Público para oficial de promotoria. E aí, logo depois, também teve outra do TJ, que a do TJ tinha todo ano, né? E aí, eu passei 3 seguidas. Eu passei e fui nomeado nos 3. No Olha, TCE, no MP e no TJ. Que show, hein? E aí, você resolveu ficar aqui no Tribunal de Contas por questão remuneratória? Foi na época que era melhor, era isso? Tudo conspirou, né? A remuneração era melhor, né? Porque eu morava de aluguel, precisava do dinheiro, né? O dinheiro tinha um peso alto, então acabei optando pelo tribunal. Então, quando veio as nomeações do MP e do TJ, acabei assinando termo de desistência. E eu também gostei bastante do órgão, um órgão excelente, tem uma missão institucional muito boa, então tudo convergiu, né? Era melhor remuneração, com uma atividade muito interessante, então tô lá já, acho que mais ou menos 8 anos, né? Que legal. Pessoal, vocês aí que não sabem, daqui a pouco ele vai falar mais pra frente sobre o salário que hoje lá, que ele vai ganhar até 2027, porque foi aprovado o aumento. Vocês vão ver, cara, vocês vão ver. E assim, deixa eu te perguntar, depois que, nesse tempo, pessoal, se vocês não sabem, a esposa dele, que era escrevente do TJ, hoje ela é juíza lá do TJ, juíza estadual, né? Estadual. Hoje ela é juíza. Então, olha quem ele tinha na retaguarda para ajudar ele a prestar concurso público. Uma ex-escrevente que hoje é juíza. Eu tenho certeza de que ela está assistindo. Como que é o nome dela? Natália. Natália, ó, parabéns por Natália. você ter ajudado aqui seu marido, viu? Parabéns mesmo. E o cara hoje... Sucesso, viu? E ela te dava as mentorias ali mesmo, na faixa ali, ó. Vai por aqui, vai por ali. Né? Era uma inspiração, né? Eu me espelhava muito no método dela de estudar. Só que aí, depois que eu comecei no tribunal, eu comecei a fazer a faculdade de Direito. E ela estudava, assim, muito... Como ela tinha um objetivo de prestar magistratura, ela lia os clássicos do Direito. E não fazia, assim, muitas questões, não estudava por PDF, ela tinha um método próprio dela e também ela trabalhava com isso, né? Então eu achava que se eu seguisse esse método também ia dar tudo certo pra mim. Eu só não coloquei na equação que ela provavelmente é muito mais inteligente que eu. E aí, quando eu terminei a faculdade de Direito e comecei a fazer os concursos da área jurídica, meu primeiro concurso foi a PGM de São Paulo, pra valer, assim, né? Que foi em 2022 e 2023. E aí, eu tive um choque de realidade, porque eu fiz menos de 60% da prova. Foi Sebrasp, né? Foi Sebrasp, Era de alternativa, né? Eu não lembro se era de alternativa. Acho que essa não era de alternativa. Não era, era de alternativa. Não certo ou errado, era de ABCD. Isso, alternativa. Isso, alternativa. Alternativa. Isso. Que a do TSE foi certo e errado e essa foi alternativa, isso. Que alternativa da Sebrasp pega pesado, cara. Não, era uma questão assim, acho que eram 100 questões, todas jurídicas, não tinha nem português, nada. E foi bem puxado, e aí eu falei assim, não, então eu tô estudando errado, e aí eu tive que rever totalmente meu método de estudo. E aí eu passei, depois de pesquisar as melhores técnicas, passei a responder muito mais questão, e praticamente abrir mão da doutrina, assim, porque você pega aqueles livros de mais de 1000 páginas, o conteúdo é muito bom, mas o índice de retenção acaba sendo meio baixo, né? Exato. E como, assim, a gente trabalha, eu tenho criança pequena, o tempo é muito escasso, então o estudo tem que ser o mais eficiente possível. E aí eu fiz assinatura num site de questões e comecei a responder questão como se não houvesse amanhã. E aí cada concurso o meu desempenho foi melhorando. Tanto que no ano passado eu fiz 5 provas de concurso. E eu tô na lista dos aprovados TRF3 e do TSE unificado pro TRE de São Paulo, né? Olha que beleza, bacana, hein? cara. Então, e agora, esse final de semana, eu fiz a prova do Tribunal de Contas e também tive um resultado... Se saiu o gabarito preliminar, então, se eu não marquei nada errado no gabarito, minha nota foi razoável, assim, razoavelmente boa. Olha que bacana, legal. cara. E você assim, você tem uma filha de 1 ano, 2 anos. 2 anos agora. 2 aninhos. Bom, você sabe o trabalho que dá, né? Sobretudo cansaço mental que dá na gente. E você teve gasto para conseguir cuidar, porque você ajudou a cuidar
da sua filhinha e ainda estudar, cara, porque ano passado ela tinha 1 ano. Tinha É um verdade. ano. Se ele fez 5 concursos ano passado, né? Não, e mais, ela teve umas questões de saúde, né? Ela era PLV, então ela tinha uma alergia muito violenta à proteína do leite, então ela tinha umas reações alérgicas muito intensas, e ela teve também displasia de quadril, tinha que usar um suspensório, então demandou uns cuidados médicos, né? E que toma tempo, né? Porque você tem que levar aos médicos, isso consome tempo, e ela dormia muito mal, principalmente por causa da alergia, porque afetava o sistema gastrointestinal. Então, pra gente conseguir dormir, assim, 4 horas cada um, a gente se revezava à noite com ela, porque ela só conseguia pegar no sono, acho que no colo, por causa do calor que relaxava o abdômen. Então, foram, assim, meses a fio, dormindo bem mal, assim. Então, foi realmente puxado, assim, aquela coisa, o concurseiro, assim... A aprovação vem ao custo de sangue, suor e lágrimas, porque não tem aquela coisa de tomar 15 minutos de sol, comer 2 castanhas do Pará, dar uma caminhada. Não, noites mal dormidas, estudar cansado, e é o que tem pra hoje, assim. Tem que sobreviver ao processo. Então, e aí quando você... Porque assim, no Tribunal de Contas, o cargo é muito bom. O cargo, né? Um cargo técnico de controle externo. Pô, é um cargo que muita gente tá na fila aí, louco pra conseguir. Só que você resolveu fazer o direito. Falar nisso, o direito, a sua esposa, ela passou quando pra juiz? Faz tempo? Faz pouco tempo? Não, faz anos já, faz acho que uns 8 anos mais ou menos. Pra juiz, mas né? ela levou quase 10 anos pra passar. Porque ela passou pra escrevente acho que em 2008 e passou na magistratura acho que em 2016. 9 anos, Ela fez várias vezes o concurso, ela reprovou várias vezes. E o que faz parte do processo também, né? Ela 9 anos, né? Você vê, passou os melhores anos da vida dela lendo livros e livros, toneladas de livros, né? Foi bem sacrificante, assim. Mas era o sonho dela, era o que ela sempre quis e... Tá realizada. Tá realizada. E nesse tempo aí, quantos concursos que você fez desde o primeiro que foi o TJ, mais ou menos? Você sabe? Eu não mais fiz, ou menos? Mais ou menos uns 20? Uns 20, 15, uns 15, assim. Não Não sei enumerar todos, mas... todos que saíam assim para São Paulo eu ia fazendo, mesmo que não fosse exatamente aquele concurso que eu queria, porque a experiência de prova conta muito, né? Sim. Eu errei muitas questões por estar nervoso, desatento, então você acostumar com a prova no dia seguinte, com a pressão, acordar cedo, ver o local de prova, o checklist do documento, o cartão de inscrição. Eu tinha um amigo que treinava triatlon e ele às vezes treinava só a troca. Porque às vezes ele era bom nadador, pedalava muito, corria pra caramba, mas se embananava na troca e perdia minutos lá da prova. Conta. E então ele fazia treino de troca. E eu fiz uma analogia, eu falei assim, mesmo que não fosse meu concurso, eu ia lá fazer a prova pra ver aquele multidão de gente, os concorrentes, a pressão, o coração palpitando. Se ambientar, né? Me ambientar pra quando fosse a prova de verdade eu conseguir ficar um pouco mais tranquilo, porque hoje em dia cada questão conta, né? O concurso é praticamente uma Olimpíada. O pessoal da natação lá treina meses a fio pra melhorar uma fração de segundo. Alta a gente performance, estuda né? meses pra acertar uma questão a mais no próximo concurso. Então é alta performance, com certeza. E olha, eu até diria que é melhor ganhar uma Olimpíada, porque a Olimpíada ganha medalha de ouro, patrocínio ali por 2 anos, e se você passa num concurso de elite, você vai ter um emprego excelente, uma função relevante por anos a fio, né? Então, pelo resto da verdade. sua vida, né? Isso é verdade. Ô Vinícius, e nessa trajetória sua, cara, quais foram os momentos, ou qual foi o momento, assim, mais difícil que você passou? E sim, você chegou em algum momento em pensar em desistir, assim? Falar, cara, acho que eu vou desistir, acho que isso aqui não é pra mim. Conta aí pra gente. Olha, eu pensei várias vezes em desistir. A primeira vez que eu pensei em desistir foi quando eu fiquei por uma questão no TJ, na prova de escrevente. E aí minha esposa falou, pelo contrário, se você ficou por uma questão que você está muito perto. E aí você vê a percepção como é interessante, alguém às vezes com uma visão de fora pra... Perspectiva, né? Porque pra mim, fala assim, não é pra mim, fiquei por uma questão. E fala, não, é o contrário, você tá por uma questão que você tá muito perto. E o estudo é cumulativo, né? Então se continuasse, conseguiria. Aí quando eu fiz a prova da PGM, porque assim, eu fiz a faculdade, eu estudei muito na faculdade. Eu terminei a faculdade com média geral 9.2, assim. Caramba. E eu achava que se eu lesse todos os clássicos do direito, a primeira prova que eu fizesse ia ser o primeiro colocado. E aí eu fiz a prova, não fiz nem 60%, aí eu falei assim, nossa, acho que não é pra mim, acho que eu não tenho capacidade para concurso de nível superior. Aí eu falei, não, vou desistir. A gente tava pensando em constituir família, na época tava já tentando ter filhos, né?
E aí eu falei, bom, mas eu vim até aqui, né? Então, continuei. Mas assim, e é isso, tem que ter perseverança, porque até hoje, assim, eu tenho uma criança pequena, pra eu estudar, minha esposa tem que ir pra pracinha da igreja com a nenê pra eu poder ficar trancado num quarto lendo PDF e respondendo questão. Mesmo agora na véspera da prova TCE, ela viajou com a nenê para eu poder, pelo menos na reta final, eu tirei férias, né? Então, para dedicar integralmente para chegar minimamente competitivo para a prova. Porque assim, a gente trabalha, tem criança pequena, o tempo é muito escasso de estudo. E você tá em casa ali, você tá vendo a criança, você tá precisando de alguma coisa, você não vai conseguir se concentrar, porque você acho que tá precisando de ajuda, acho que tá precisando de alguma coisa. Você escuta barulho. Você não consegue, cara, não tem jeito, né? E sempre tá ali, deixa eu dar uma olhadinha no que tá acontecendo. Então, a gente tem criança em casa, sabe o quanto... por mais que você fale, não, eu não vou, mas você também não vai conseguir se concentrar no que você tá fazendo, que você vai ficar preocupado, você vai estar sempre, será que tá tudo bem? Deixa eu ver como é que tá ali, né? Isso impacta muito, porque assim, não tem jeito, você tem que estudar muito, o concurso é de alto rendimento, que a gente falou. E por isso você acaba ficando ausente do desenvolvimento da criança, né? Seu filho, que a gente quis por muitos anos, a gente teve dificuldade até conseguir engravidar e tal. Então, para ela chama Aurora porque ela é a luz da nossa vida, né? E aí tudo que eu sempre quis, mais sonhei, que foi ter a Aurora, e aí eu tenho que ficar trancado num quarto estudando enquanto ela está se desenvolvendo, criando vínculos, tendo experiências. Então, realmente, é uma escolha árdua e difícil, né? E acaba sobrecarregando a companheira, né? Sim. Porque ela acaba tendo que assumir mais responsabilidades, levar os médicos, ficar com a criança para dar tempo para estudar. Então, esse é um fator que pesa também. Até que ponto eu tô disposto a sacrificar? Mas é difícil essa decisão. Tanto que... Eu não sei quanto tempo mais eu vou conseguir manter esse ritmo, né? Espero que eu tenha passado nessa prova. Sim. Mas uma coisa que é legal, a gente sempre fala aqui, uma coisa que eu acho que no seu caso, lógico, com todos esses percalços e dificuldades, é que a sua esposa, ela vem de concurso público, ela sabe o que é isso, né? Eu acho que mais difícil seria se fosse uma pessoa que, não assim, soubesse, né? Não sei como é que funciona, não sei que você tem que estudar muito para passar, não sei o quanto você tem que estudar para passar, o quanto você tem que se dedicar. Aí eu acho que talvez pesasse mais, né? Igual você falou, né? Numa véspera de prova, ela sair para viajar com a criança, porque sabe que você vai precisar estar concentrado, que você vai precisar se dedicar ali, né? Então ela consegue ter essa percepção. Eu acho que isso na parceria acaba ajudando muito, né? Nessa jornada de concurso, né? Essa coisa de um tá ajudando o outro, um tá ali, opa, peraí, acho que agora ele vai precisar, então deixa eu arrumar um jeitinho aqui para facilitar a vida dele, né? Acho que essa parceria conta muito, né? Não, muito. Não, isso é crítico, né? Porque você inevitavelmente sobrecarrega o parceiro, né? E com essa ajuda, provavelmente se ela não fosse dada concurso, o casamento talvez tivesse acabado, né? Ia ficar puxado. Mas isso que você fala é verdade. Talvez poderia até se ele levar um pé na bunda. Porque chega uma hora lá que porque assim, só entende concurseiro quem é concurseiro ou quem já foi. Esse daí, a pessoa entende concurseiro, eu sei que você tá passando. Eu sei, então... Você tem meu apoio. Que imagina, eu tô aqui cuidando da nenê aqui e ele tá ali no quarto sem fazer nada, né? Não, eu tô aqui cuidando da nenê, ele não sai daquele quarto, tem 2 horas já que tá no quarto ali, como assim, né? Peraí, deixa eu... E esse compromisso que você tem aí com o concurso para estudar, você sabe que sua filha tá lá crescendo, ao mesmo tempo sua esposa tá ajudando a cuidar dela, esse tempo que você tem, você aproveita o máximo que você pode. Aproveita. Você se dedica a tudo que você pode. Faz uma jarra de café e não pode perder um segundo. Porque você, você dá valor a isso daí, né? Não, cada minuto é precioso. É precioso, porque assim, são poucos. Então, tem que fazer render. E isso também, por isso eu acabei migrando mais para as questões, porque assim, vai fazer praticamente na verdade mais de 10 anos, estou estudando há 11 anos para concurso. Então, eu consegui, pelo menos, entender que para mim o mais efetivo é responder questão. É o que tem a maior taxa de retenção e que depois que comecei a praticamente responder mais questão do que qualquer outra coisa, meu desempenho da prova foi exponencial, assim. Cada prova que eu fiz, eu tive um resultado melhor. É incrível, né? É incrível. Mas o que é interessante? Porque você já passou muito pelo conteúdo, né? Você já adquiriu uma bagagem muito boa, agora você vai pra cima só com questão, né? Tem isso também. Talvez, tipo, a base agora tenha formado uma base pra agora mais revisar por questão. Aí é difícil fazer esse cálculo, porque assim, eu... considero que eu perdi muito tempo lendo doutrina. Tá. Porque talvez as pessoas não tenham todos esses anos para estudar, né? Talvez nem eu tenha mais. Eu, se fosse perguntar, já queria ter aposentado a chuteira, passado num concurso das carreiras jurídicas,
que era a minha pretensão inicial, ou de auditor, né? Mas assim, não passei até hoje, né? Então, talvez se eu tivesse começado migrado de doutrina para questão, tivesse sido melhor. Mas de toda forma, eu acho que tudo tem a hora certa. Porque você fez uma faculdade de Direito pensando em concurso, né? Então você estudou tudo que você pôde ali, que eu vou fazer concurso, que eu vou fazer, mas só que você foi inocente achando que a faculdade ela te preparar para o concurso público. Quando, na verdade, ela só te forma um cientista, né? A faculdade você vai estudar muito história do direito, doutrina do fulano e tal, quando, na verdade, concurso é questão. Mas você adquiriu aí a sua bagagem. E essa bagagem agora, ela tá te ajudando a acertar um monte de questão, né? Porque você faz um monte de questão, né? Sim. Não, isso é verdade. Ela dá uma base, até porque agora esses concursos de elite das carreiras jurídicas têm as fases dissertativas, né? Isso. Então você precisa ter raciocínio jurídico, redação jurídica, poder fazer o estudo de caso, né? Muitas vezes dá uma situação problema e aí não adianta saber pontualmente os artigos, lembrar de cor a redação da lei. Você tem que saber concatenar todo o sistema jurídico para dar uma solução para o caso concreto, né? Mas deixa eu te perguntar em cima disso daí, Vinícius. Você tem essa pretensão aí de passar no concurso público melhor. Essa sua pretensão é uma satisfação pessoal? Ou você pensa, eu quero ganhar mais? Que também não tem problema falar disso. O concurso, se pagar mais, qual que é o problema? Essa sua pretensão, assim, qual que é maior? Porque, assim, eu digo isso, você já está num cargo muito bom. Você já está num cargo muito top. E aí, só que você quer continuar. O que faz você continuar hoje? Não, então, de fato, eu estou num cargo muito bom, é uma remuneração muito boa para um cargo de nível técnico, provavelmente a melhor remuneração de cargo de nível técnico que eu conheço. São várias coisas. Eu, quando acompanhei a trajetória da minha esposa, vi o exercício da magistratura, é uma função que é muito relevante, realmente tem um impacto muito importante, é uma carreira que eu admiro, e a minha pretensão inicial era passar para analista judiciário da área judiciária, para ter os anos de experiência jurídica e ir para as carreiras jurídicas. A minha pretensão inicial era magistratura ou MP. O problema é que é muito difícil passar nos concursos. Eu fiz, mesmo estudando o máximo que eu pude, no TRF3, se eu não estiver enganado, eu estou em 218, talvez nem chegue na minha classificação, e no TSE eu estou em 100 e poucos. Então, assim, a motivação a financeira conta, porque eu ajudo minha família, tenho além da minha filha, eu ajudo minha mãe é idosa, ganha um salário mínimo de aposentadoria, então as pessoas dependem de mim, então eu preciso ajudar. A gente vive num mundo que tudo precisa de dinheiro, né? Tratamento médico. Queria poder dar um plano de saúde melhor para minha mãe. Por exemplo, ela teve uma questão cardíaca e o plano não poderia ser melhor e ajudar mais, né? Então, tem essa questão de você poder fazer mais pelas pessoas que você ama. E assim, tem várias carreiras muito boas, com funções muito importantes, que você, quando olhar para trás da sua vida, fala, nossa, eu vivi uma vida muito interessante, minha vida foi relevante, eu fiz a diferença no mundo, né? Isso motiva. Assim, claro, se eu permanecer hoje no cargo, é um cargo excelente, eu sou feliz no trabalho, o órgão que eu trabalho é um excelente tribunal, tem uma função institucional muito boa, então assim, eu já estou feliz e muito bem, mas principalmente quando eu passei nos 3 concursos seguidos, 3 aprovações com nomeações, eu pensei, eu posso passar em qualquer concurso que eu quiser, né? Agora eu tô vendo que não é bem assim, né? Você tá humilde agora. Agora eu tô humilde, com a Bíblia entre as pernas. Mas a autoestima já melhora, né? Porque enquanto você não tá passando, você pensa, será que eu sou capaz? Aí quando você consegue, eu sou capaz e de muito mais. Sim. Mas ô Vinícius, pensa, cara, você foi nomeado em 4 concursos, 3, né? 3. 3 concursos difíceis. Ainda que sejam de nível médio, são concursos que todo mundo quer fazer. Tem aí 100 mil inscritos. Isso é um concurso que não tem ninguém de nível médio passando isso. Exatamente. É verdade. Eu queria até falar agora, pessoal, um pouquinho sobre o cargo de técnico de controle externo aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A questão da remuneração. Talvez você esteja mais atualizado do que eu. Essa remuneração ela vem em 3 parcelas, né?
2025, 26 e 27. Fala um pouquinho aí como é que vai ser. Então, eu tava estudando tanto pro concurso que você acredita que eu não li a lei da revalorização da carreira? Não leu? Não, porque o que a gente falou, o tempo é muito escasso e eu tava totalmente focado no concurso, não fiz outra coisa da vida a não ser estudar em todos os meus momentos livres. Uhum. Assim, conversando com os colegas, eu sei que vai ser um aumento fracionado, parece que vai ter um aumento agora, nesse ano, e mais no ano que vem e depois no outro ano. Isso, São 26 e 27. 26 e 27. Então, assim, com certeza, a remuneração do cargo de técnico, ela praticamente vai ser talvez a melhor do estado. Acho que é a melhor do país, viu? Não sei não, viu? Eu não sei de falar porque eu não tenho, não sei de Olha. cabeça todas, mas assim, do estado com certeza. E assim, se eles foram extintos alguns cargos vagos de técnico e acho que foram transformados em cargos de auditor. Mas ainda tem muitos cargos de técnico providos, né? E as pessoas vão aposentar em algum momento, talvez passar em outros concursos. Então, é possível que tenha outro concurso em algum momento. Não dá pra dizer, né? Pessoal, mais ou menos, é o que eu lembro, tá? O concurso, o salário em 2027 de técnico, nível médio, Tribunal de Contas, ele vai juntando a gratificação de controle externo, que é 10% sobre o salário base, 15 mil. Mais ou menos isso. Tá 14 mil alguma coisa, mas dá uns 15 mil. Então você imagina, nível médio, você ganhando 15 mil. Vai equiparar aí praticamente ao TCU, né? O de técnico O do TCU, né? Então, exatamente, por isso que eu falo um dos maiores do Brasil. Então, a gente não sabe se vai ter concurso para técnico no Tribunal de Contas. Já venceu. Já venceu. Foi o seu, inclusive, né? Foi o último, Foi o último, a prova né? foi em 2015, homologou acho que em 2016, e acho que as primeiras nomeações pandemia. foram em janeiro de 2017. Aí que teve a pandemia, né? Aí não sei se ele... Não contou... Porque não sei. Não... Talvez tenha vencido depois da pandemia. É possível, Né? No finalzinho ali, né? Sim, mas já venceu já. Então, pode ser que tenha, né? Hoje são mais ou menos 650, mais ou menos, técnicos no Tribunal de Contas. Deve ser por volta disso. 650. Pensa bem, esse pessoal vai aposentar, uma hora vai aposentar. Tem agora a aposentadoria. Fora os que vão passando para analista, passando para outros cargos, né? É que agora, sendo bem sincero, Rogério, para o cara sair de técnico do Tribunal de Contas tem que ser um bagulho. Porque assim, não é só o salário, tem os benefícios lá dentro, que o pessoal nem sabe, tem os quinquênios, tem licença prêmio, tem sexta parte, é o salário, e tem também o plano de carreira. É 15 mil inicial. Sim. O plano de carreira termina quase em 30. Mas eu falo assim, igual o Vinícius, por exemplo. O Vinícius, se ele passar, ele vai virar auditor. Ele é uma vaga de técnico que sobra, né? Então, devem ter outros, eu acredito que devem ter outros técnicos fazendo. Fizeram, Então, mais nesse sentido, né? Então, aí vai deixar o cargo de técnico, entendi. Entendeu? Aí acaba... Pode ser que surjam mais vagas aí, né? E tem bastante gente que presta área fiscal, né? Auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, né? Tributário, gente que né? presta Brasil inteiro, então faz concurso quase todo mês, né? Exatamente. Tem muito concurseiro lá no tribunal. Tem muito, muito. O pessoal não para, o pessoal tá ganhando bem, o pessoal continua, cara. Inclusive, a gente conversou com o Josinaldo aqui, que é de lá, que também deve ter prestado concurso também, que ele falou que, inclusive, ele estava estudando. Também, a gente entrevistou o Josinaldo, ele é técnico, ele trabalha lá no DGA1. Né? Então, ele falou que estava estudando também, né, para auditor também, né? Então... Mas enfim, é uma carreira que eu acho muito top, por isso que eu perguntei para você, o que te faz continuar? Porque hoje você teve uma revalorização na carreira muito boa e o final da carreira passa 30 mil o seu. Então, lógico, o cargo é bom e tal, mas às vezes você tem alguma coisa com você que você quer, por isso que eu fiz essa pergunta, entendeu? E aí, em cima disso, eu pergunto para você, você tem gás para continuar? Então, chega um ponto que, assim, ainda mais com família, você começa a ver o trade-off, né? De tempo que você passa estudando e o que você podia estar vivendo com a sua família, né? Porque a vida é inesperada, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer e, às vezes, você tá deixando de viver momentos muito importantes, né? E, não sei, as coisas podem mudar de uma hora para outra, né? Então, sim, isso é um pensamento que passa toda hora pela minha cabeça. Do quanto gás eu tenho e do quanto eu tô deixando de viver com a minha filha, com a minha esposa, para ficar praticamente fechado num quarto, lendo e respondendo questão, assim. Isso é um negócio meio complexo, né, cara? Muitas das vezes a gente se programa e se prepara para o futuro e acaba não conseguindo viver o presente, né? Isso... Acho que todo mundo acaba passando por isso nesses momentos, né? Que aí começa a pesar mesmo, né? Começa a pesar. Depois, as pessoas que sacrificaram anos da vida e passaram... todas elas falam que valeu, assim, cada sacrifício, cada
dia que deixou de participar com a família, de viver outras coisas para estar estudando, que valeu a pena. A questão é exatamente essa, quando você já passou num cargo que é muito bom, que tem uma função relevante, aí você fica realmente botando na balança até que ponto compensa continuar insistindo e deixando de viver esses momentos, né, de viver tudo que a vida pode oferecer. Né? Você dá o all-in, né? Você dá o all-in, igual no poker, né? Você vai dar o all-in, será que precisa? Será que eu preciso? Porque lembra que ele falou isso daí, o Kenzo? Até quando eu vou dar o all-in? Porque se eu der o all-in, aí eu vou pra cima. Mas no seu caso, você tá bem, você tem uma retaguarda muito boa. Primeiro, você tem um cargo bom. Segundo, que você tem sua esposa, que tem uma estabilidade gigantesca, que é a juíza. E agora você tá vendo essa bebezinha com 2 anos. Cara... É uma situação difícil, né? É o que o Anderson falou, né? Às vezes você tem um objetivo ali, às vezes um sonho, uma realização. É lógico que sempre vale a pena lutar por isso, né? Mas é o que você falou, às vezes também se você fica, pô, mas espera aí, o que eu tenho hoje... Também não é aquele negócio... É legal, eu já conquistei muita coisa também, né? Sim. Mas você tem um concurso em vista? Porque você acabou de fazer o Tribunal de Contas, né? Fiz. Você tem algum concurso em vista? Não, agora que... Assim, eu até me inscrevi pro TRT2 e... Ah, tá. Provavelmente eu vou acabar fazendo a prova, se bem que eu tô meio esgotado da preparação, não sei se eu vou ter pique pra estudar, porque a prova é daqui 1 mês e pouco. E aí tem que estudar direito. O problema, assim, por exemplo, eu faço concurso só pro estado de São Paulo. Então Lógico. tem essa dificuldade, assim, uma hora estudar eleitoral, outra hora estudar direito do trabalho, outra hora contabilidade pública. Então, assim, é muito mais eficiente se escolher uma carreira e estudar só pra ela. Tem gente que quer carreira trabalhista, aí tem vários TRTs, acho mais de 20, se eu não estiver enganado. Isso, e tem a FT, Auditor Fiscal do Trabalho, então estuda direito do trabalho e faz concurso da área de trabalho. Agora, isso que eu faço é bem pouco eficiente, né? Porque eu fiz o TSE eleitoral, você nem tem direito na faculdade, acho que era matéria optativa. Aí tinha que estudar do zero eleitoral para fazer o TSE. Aí passou o TSE, o próximo concurso era do Tribunal de Contas. Aí, vamos estudar contabilidade pública, matemática financeira. Aí então, vem o TRT. Vem o TRT, não, agora é direito do trabalho. Então, você fica meio louco, né? Por isso que tem que ver até quando vale a pena você, né, continuar. Você sabe mais ou menos quantas questões que você fez lá na plataforma que você assina? Porque fica um número lá de questões feitas, Fica, né? eu passei das 14 mil. 14 mil? 14 mil. Isso em quanto tempo? Em 2 anos, mais ou menos. Dá uma 7 mil? Daí por mês umas 600, talvez 700. Mas eu acho que, olha, acho que 10 mil só nesse primeiro semestre. Porque eu fui aumentando a proporção, cada vez eu passei a responder mais questão e estudar menos PDF e doutrina. E eu vou te falar, eu achava que passar dos 10 mil era um marco importante, porque uma colega que passou num concurso de elite falou que quando ela passou, ela tinha passado das 10 mil questões. Aí, num dos grupos de aprovados que eu tô, o primeiro colocado deu o print dele do site de questão de concurso, ele tinha respondido mais de 80 mil questões, com mais de 90% de acerto. Nossa! Mais de 90%? Eu falei, nossa, depois de 10 anos eu sou um iniciante. Esse cara aí, ele tá nas cabeças? Já foi até empossado, já tá em exercício. De concurso do que é? Dos tribunais federais. Ah, tá. JJ, analista da área judiciária. O cara fez 80... Mais de 80 mil questões com mais de 90% de acerto. Esse cara voou. Esse cara voou. Mas não tem segredo, né? O concurso público é questão. É questão. E como que você vai em prova escrita? Você vai bem? Você manda bem? Olha, eu fui razoavelmente bem. Não posso falar que eu fui bem, porque assim, no TRF3 eram 2 dissertativas. Minha aposta foi previdenciário, que é uma matéria importante para a Justiça Federal, e tributário, porque teve a reforma tributária, e eu falei, não, é certo que vai ser uma de cada. Aí estudei muito previdenciário, muito tributário, aí previdenciário eu acertei, tanto que eu fui muito bem na dissertativa. Caiu o previdenciário? Caiu previdenciário, uma das dissertativas. E a outra foi de direito civil, da parte especial, era pacto comissório. Nossa, aí me pegou bem desprevenido, eu lembrava vagamente do que era. Aí eu fui bem mal na segunda dissertativa, tanto que eu acho que na objetiva eu tinha ficado em 15º e aí eu caí para as 218 com a dissertativa. Então, assim, é um diferencial. E você tem que fazer apostas, porque na dissertativa é uma redação mais detalhada, você tem que saber minúcias do tema que você está escrevendo. E não dá pra você saber minúcias de tudo, então você acaba fazendo aposta. Eu fiz minha aposta, acertei 50% da minha aposta. Você errou praticamente tudo a questão de pacto comissório? Eu fiz 4 de 10.
4 de 10. 4 de 10, Putz, foi aí mal. te pegou, cara. Aí no TSE era mais fácil porque era uma dissertativa e com certeza ia ser eleitoral. Não, assim, podia ser outras matérias, né? Porque era de dos conhecimentos específicos. Então podia ser de direito administrativo, mas assim, tinha que ser eleitoral, né? Concurso Sim. unificado TSE. Aí eu fiquei estudando jurisprudência, porque eu falei assim, não vai cair jurisprudência com certeza. Aí eu também assino um site de jurisprudência comentada. E aí você vai lendo os julgados e fala, nossa, tinha um que tava com muito cara de cair, que era das notícias falsas, né? E aí caiu. Um dos julgados eram 3 julgados, né? E aí eu tinha lido alguns mais, outros menos, e aí eu fui muito melhor na dissertativa do TSE. Caiu então jurisprudência. Foi, do que eu me recordo, todas eram uns questionamentos com base em jurisprudência. Toda a dissertativa era sobre jurisprudência, do que eu me recordo. E aí você foi bem nessa. Foi bem melhor, foi bem melhor. Olha só. E ali você pode ser chamado também, né? Porque São Paulo chama muito, né? Então, quem passou não tá tão esperançoso, porque assim, eram 4 vagas, se eu não estiver enganado. E assim, não sabem se vai chamar tanto assim, né? Então. Porque aposenta muita gente, exonera, né? Eles não estão repondo, é isso? Porque tudo bem que eles não são obrigados a repor, né? Mas. Não, então parece que chama pouco. Assim, teve um concurso que chamaram muito, mas teve um projeto de lei aprovando vagas. E provavelmente não vai ter de novo nos próximos anos. Então, do que eu tenho acompanhado, não sei se vai chamar tanto assim. Então, em tese, nessas 2 provas que você fez, o TSE e do TRF da 3ª região, na prova objetiva você foi bem? Foi bem, foi bem. E você ficou decepcionado depois? Você ficou mal? Você ficou chateado por você achar que você ia conseguir uma colocação melhor e aí a prova escrita deu uma derrubada? Fiquei extremamente chateado, porque a gente estuda meses, né? Na verdade, é o que a gente tá falando, a gente praticamente sacrifica a nossa vida para ficar trancado num quarto lendo e respondendo questão. E aí, naquele dia, você dá o melhor de você, então você tem a expectativa de ir muito bem e ficar nas primeiras colocações e ser nomeado, e aí quando você não é bem frustrante, E no TRF3 ainda teve foi pior ainda, porque numa das questões dissertativas tinha uma pergunta que era subdividida em outras perguntas. E eu, no nervosismo da prova, e o tempo é bem escasso, então uma deu pra fazer rascunha, a outra tive que fazer direto na folha de resposta. Eu esqueci de responder um tópico, e era um tópico que eu sabia, e eu perdi vários pontos. E aí, você vê, depois que sai o resultado, as primeiras colocações ficam décimos de diferença. Sim. Então, se acerta uma questão, você sobe dezenas de posições. Se você erra... Então, assim, por exemplo, se eu tivesse só um pouco mais calmo e respondido todos os quesitos, provavelmente eu estaria dezenas de posições melhor e provavelmente seria nomeado. Só que não. Sério? É mesmo? Por isso que tem que fazer prova pra estar calmo no dia, estar concentrado. Por isso que eu sempre respiro fundo e tento estar presente, né? Porque eu erro questões mais por estar ansioso e aflito do que por não saber. Mesmo essa do TSE, eu errei uma de direito administrativo, daquela súmula vinculante que o advogado não precisa acompanhar o PAD. Eu sabia e tava nervoso, não prestei atenção, não li direito, e ainda é certo ou errado, você perde uma quando você erra, e aí perdi 4 pontos, né, porque em vez de acertar 2, eu perdi 2, né, porque respondi errado. E aí, nossa, caí também, dezenas de posições. Caramba, hein? É bem triste quando você vê depois esse tipo de coisa. Mas, ô Vinícius, assim, você é naturalmente ansioso? É a sua característica? É assim, quando tem algo importante em jogo, acho que é humano e inevitável ficar ansioso, né? E você acha que isso daí te prejudica pra você estudar? Prejudica bastante. E você já pensou em alguma coisa pra você lidar com isso? Tem, assim, o certo é o que o pessoal fala, né? Você tem que caminhar, tomar sol, respirar profundo. Mas nas condições dele, como que ele vai fazer isso? Só que a vida real é jarra de café e questão uma atrás da outra. Tipo assim, beleza, então eu faço isso no estudo, né? Exatamente. Vou cuidar, vou me preocupar em relaxar, em estar concentrado, mas aí no estudo, né? Então... É que assim, a gente imagina aquele mundo de Nárnia, aquele Alice nos Países das Maravilhas. Nossa, vou fazer isso, agora eu vou para a natação. Rotina do concurseiro, né? Acorda, coma o seu catanho de frutas, né? 2 ovos. Faça um café da manhã balanceado, faça uma caminhada de 3 horas, de preferência em frente a algum lago, algum parque. Aí acorda de manhã.
Vinícius, tem que trocar a Aurora lá, fez cocô. Ai, caramba. Caramba, então o cara com o caderno, com a apostila na cara. Mais ou Isso menos é a vida real. 3 da manhã, você acordado, ninando a criança. E no dia seguinte, trabalho, estudo. Mas vamos lá, ô Vinícius, só para não esquecer aqui. Vamos lá, você falou com a gente aqui da questão das doutrinas que você fez, que você acha que foi errado, e a questão de questões que você acha que foi certo. Além disso, o que você pode pontuar nesse período aí de preparação seu, que você fez, que você acha que você não deveria ter feito, que você errou, tipo assim, não, eu acho que eu errei aqui, isso foi um erro que eu cometi, e o que você acertou, que você acha que foi em cheio ali? Você já pontuou pra gente as duas questões, além das questões e as doutrinas que você falou que você foi lendo. Tem alguma outra coisa que você possa colocar pra gente aí nesse período? Tem. É assim, tem uma questão polêmica que é da videoaula, né? Que as pessoas não gostam, que acham que perde muito tempo. E eu gosto, porque eu acho que, assim, realmente, toma mais tempo você ver videoaula, mas eu acho que a retenção é muito melhor. Às vezes, na prova, eu lembro do professor explicando algo. Porque às vezes você lê a letra da lei seca e passa batido uma informação muito importante. E aí, quando o professor está explicando, ele te chama atenção, dá exemplos. Os exemplos são fantásticos, porque você traz para o mundo real, às vezes, uma coisa que está muito teórica ali na lei, que você não consegue visualizar num caso concreto. E aí, às vezes, o professor te traz uma explicação prática, você às vezes não esquece mais daquilo, né? Então, acho que assim, e a videoaula, eu acho que é o momento certo para ver. Porque, por exemplo, quando responder questão e ler, cansa muito, é um estudo mais ativo. Eu acho que quando eu tô esgotado, eu falo assim, não tô aguentando mais ler questão, quando eu tô lendo um PDF, não tô mais conseguindo assimilar, aí eu boto uma videoaula e pra dar aquele último gás, assim, pra fazer render o tempo. Uma coisa que eu fazia também nessa época que a neném não dormia à noite, já que eu tinha que ficar acordado com ela no colo, eu botava uma videoaulazinha no celular e ficava vendo lá de madrugada, já tava acordado mesmo, né? A vida real é assim, né? Não tem a sala bem iluminada, silenciosa. Você tem que estudar do jeito que dá, quando dá, fazer o melhor com o que você tem, né? Você chegava nesse nível aí. Mas é legal, ele pontuou essa questão de videoaula, que de fato, né, sempre tem essa questão que muita gente fala, mas para alguns às vezes funciona. Cara, eu gosto de videoaula, porque eu sempre fui burrão. Porque assim, sendo bem sincero, a lei, ela não é feita para você entender. Ela é uma coisa bruta. Né? É feita por um jurista, ele, deixa eu fazer para o ser humano entender. Não, ele faz e vai. Então você sendo ignorante, mesmo você sendo formado em direito, você vai falar, cara, entendi bulhufas que tá aqui, e aí você passa direto. Aí o cara fala assim, não, mas aqui ele tá querendo dizer isso. Aí você fala, então é isso. Aí você retém muito mais fácil conteúdo. Pra mim ajudou muito. E é o que ele falou, às vezes os exemplos ali matam, né? Porque você tá lendo no PDF, às vezes, nem sempre tem algum exemplo, alguma coisa, alguma historinha ali, né? Mas o professor, às vezes, ele dá uma história. É lógico que, às vezes, o professor fica fazendo umas brincadeiras também, que você perde muito tempo. Mas esses exemplos, assim, às vezes te dá um insight muito grande ali na hora que você tá resolvendo a questão. Nossa, eu estudava litisconsorte unitário, meu Deus, eu não entendo nada, cara, sabe? Tem coisa que você vai estudar ali, daí eu começo ainda lá no artigo, sei lá, 20 e pouco, sei lá, qualquer. É muito difícil. E aí as pessoas acham que é só você, decora a lei e acabou. Não, se um cara explica, fica muito mais fácil, né? A videoaula de um professor bom não tem preço, assim. Vale muito a pena, é um tempo bem investido. E aí, a minha estratégia era essa, assim. Quando eu já tava muito cansado, não tava mais conseguindo ler ou responder questão, e aí eu botava uma videoaula pra assistir ali mais 1 hora, pegar o restinho do gás aí do fôlego e via videoaula. Bacana. Pô, legal, sim. Pelo menos você nunca parou, né? Você sempre, a todo tempo, nesses, sei lá... Durante a faculdade, você fez concursos ou você só se dedicou à faculdade? Não, então não fiz porque eu tinha praticamente passado no melhor concurso de nível médio. Então, a partir daí era só depois de estar formado. Então, peguei uma entre-safra mesmo, não fiz. Eu esperei terminar a faculdade, até porque a faculdade, se levar a sério, é bem puxado, assim, né? Sim. Se você for mesmo estudar todas as matérias, fazer todas as provas, e ainda teve uma questão porque você tem que fazer um estágio no final, são várias e várias horas de estágio, então você tem que ficar vendo audiência, então assim, não teve como fazer concurso durante a faculdade. Aí o primeiro que eu fiz pra valer mesmo, acho que foi o PGM São Paulo, depois que eu já tava formado. Então você tá fresco ainda, então, de concurso, tá né? fresquinho. É bom que você tá atualizado, né? Sim, então Você tá atualizado. Pô, nessas horas dá pena de parar, né, cara? Tem isso mesmo, né? Que acho que na economia eles falam sunk cost, né? Tipo, tudo aquilo que você investiu, você vai desperdiçar, né? E aí você não quer parar. Não, cheguei até aqui, vou parar agora. Então tem esse efeito mesmo. É que no seu caso tem uma exceção. Você já tá bem empregado e você é concursado. Então, você não tem aquele piano nas costas, né?
Não, tem. E isso até é um fator positivo para prestar as outras provas, porque você não vai com tanta pressão. Porque eu conheço gente que, assim, tava em situação financeira difícil, o concurso era tábua de salvação, Isso. e aí você vai com uma pressão pra prova, e que, assim, a prova já é difícil em condições normais, né? Aí você vai com essa carga nas costas, é puxado. Então, você tem isso também. Você é a favor, nesse sentido aí, então, de concurso escada? Olha, o concurso de escada eu acho que é um caminho natural, né? Porque é muito difícil você ir direto para um concurso de carreira jurídica, por exemplo. E eu acho que é até melhor, porque assim, você já chega com uma prática, né? Os concursos de alto nível vão exigir muito, né? Então você precisa ter uma experiência prévia até para desempenhar bem a função. Então acho que é importante passar num concurso. E assim, você tá dentro da regra do jogo, né? O concurso abre para todo mundo, você pode fazer a prova e depois também você é livre para prestar outros concursos, né? Então acho que é uma opção. Eu acho uma opção válida e até inteligente. Porque assim, o concurso é uma etapa. Assim, tem cargos que são muito difíceis, assim, o exercício do cargo, né? Então assim, depois você passa no concurso, não é que acabou, tá tudo resolvido. Depois tem que exercer a função e que pode ser muito desafiadora, né? Então é importante, acho que nesse sentido, você pegar uma experiência prévia, né? Porque é uma pessoa muito jovem e assumir uma função que você vai tomar decisões drásticas, pode ser bem complicado. E eu falo assim também, eu acho que o concurso escada é importante também no sentido de, igual a gente estava falando aqui, você ganhar aquela autoestima. Às vezes, vamos lá, você nunca prestou um concurso, aí você quer ser auditor de cara. Beleza. Não que a pessoa não possa, pode. Lógico que principalmente você tem uma bagagem ali, você tem uma condição financeira que te possibilita estar estudando, tá se dedicando ali, legal. Mas até nessa situação, se você presta 1, não passa, 2 não passa, 3 não passa, você começa a bater uma bad, né? Aí você pensa, de repente, tá com uma bagagem suficiente, pô, peraí, deixa eu tentar um concurso de nível médio, um concurso bom aqui de nível médio. Cara, aí você presta um concurso daquele e passa, Nossa, sua autoestima vai lá em cima. Sim. Aí você fala, opa, peraí, eu acho que eu tô no caminho, acho que aí muda completamente. Então eu sou super a favor disso, que eu acho que assim, o próprio nome já diz, né? Escada é por isso, você vai evoluindo, né? Você tem uma linha de evolução. E não só pro concurso, mas é o que você falou, principalmente para desempenhar o papel. Você tem uma rodagem, você já tem uma rodagem, principalmente pro órgão público, você já sabe como é que determinado órgão público trabalha, o outro trabalha, a linha que cada um atua. Eu acho que isso te dá uma bagagem que é tão boa para você quanto para o órgão que você vai atuar, que você vai desempenhar a função, né? Imagina você entrar direto no TCE sem ter passado, por exemplo, por CPT por outros órgãos ali, sem ter uma noção de como é que as coisas funcionam, né? Acho que... o concurso escada, você se sente o foda, né? Pô, consegui, né, cara? Você não falou, pô, passei 3 seguidos, né? Fui nomeado em 3. O céu é o limite pra mim agora, né? Essa sensação praticamente, né? Só que a ideia é você ver que tem um abismo dos concursos de nível médio para os concursos de nível superior. Sim. Realmente, o nível de exigência é bem mais alto e demanda muito mais preparação. Estudo planejado, dedicação, né? Então, Mas ainda que seja, você sabe estudar. Você sabe como faz uma prova, você pegou ali o jeito. É muito mais fácil para você passar no concurso público, de nível superior, no caso, você já tendo várias aprovações em nível médio. Sim. A diferença é que você já sabe o que tem que fazer. Diferente daquele cara que começa do zero, não sabe nem o que tem que fazer, esse daí vai se ferrar. Sim. Por isso que quanto mais cedo o cara começa, ele continua, né? E igual a gente tá falando, para você hoje, eu acredito que o maior obstáculo é o tempo. Porque você já sabe, você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe como estudar, você já sabe como é que você rende mais, como é que funciona. O que você falou, é questão de você conseguir ter tempo para isso, né? Então acho que você já chegou num nível que você se conhece. Que eu acho que quando a gente está estudando para concurso, o mais difícil é isso, né? A gente chegar nesse nível de, opa, agora eu já me conheço, agora eu sei onde eu rendo mais, como é que funciona para mim. Quando você chega nesse estágio, aí começa a faltar o tempo, né? Agora eu preciso de tempo para aplicar isso, né? Não, isso acontece muito. De fato, assim, cada pessoa tem um perfil de assimilação de conteúdo, um jeito de aprender. Então, mesmo que você fique vendo dicas e estudos do que é mais efetivo, você tem que perceber o que funciona melhor para você, né? E aí é isso, quando você chega no refinamento que o seu estudo é o mais efetivo possível, a partir daí é só fazer o máximo daquilo, e aí o que acaba faltando é tempo, né? Que é o nosso ativo mais precioso. E aí começa a entrar nessa balança, né? Do quanto compensa, porque é muito tempo que você vai precisar. Todo o tempo livre que você tiver, praticamente.
Que a gente falou, hoje com esses concursos de elite é alta performance, é como se fosse uma Olimpíada de alto rendimento. Exatamente. E no seu caso, o que eu acho interessante, ô Vinícius? Não é difícil você... Não tô falando para você continuar estudando, tá? Tô falando que não é difícil você passar, porque o seu problema não é motivação. Entendeu? Porque você estuda. Você tem um tempo, você estuda. O seu problema é tempo. Só que a maioria das pessoas que assistem a gente agora, o problema não é tempo. Não é. O problema é motivação, procrastinação. E eu queria até perguntar sobre isso aí. Você teve momentos de procrastinação? Ou você falou, não, cara, procrastinar o caramba? Não. Eu tive problemas de ansiedade, de noites mal dormidas, de insegurança se eu estava suficientemente preparado, mas procrastinação nunca tive, porque eu tinha pouco tempo para estudar, então o tempo que eu tinha era faca na caveira. É mesmo? Era café e ódio. Pô, cara, porque olha... Isso porque é difícil ver um cara assim, né? Que nem procrastina. Ele lembra a Giovana. Depois vocês procuram a entrevista da Giovana, gente. A Giovana, ela passou por aqui e ela mais ou menos teve a história igual do Vinícius. Ela estudou por 21 meses, 22 meses. Passou por ISS, auditora aqui. Só que ela falou, eu fui faca na caveira. Era isso daí, ó. Só que ela estudava 16 horas por dia com criança, duas crianças. E ela falou assim, eu tô sendo uma mãe de merda. Falou desse jeito. Mas eu quero sair logo disso. Então ela estudava igual louca e ela passou. Agora tá no ISS. Que foi o seu caso, né? Só que no seu caso você já tá lá, você já tá bem, né? Sim. E ela deu o all-in igual você, por isso que eu falei, no seu caso, eu acho que não é difícil passar, porque você já tá, cara, eu já sei o que eu quero. E quando você sabe o que você quer, você continua até, entendeu? Até você não ter mais gás. E no seu caso, eu acho que você tem gás ainda. Com quantos anos você tá? Eu tô com 41. 41? Já tenho uns cabelos brancos aqui. Ixi, vai ter muito gás ainda pra... aqui. Tem gás ainda. Você falou que você começou com 30, né? Com 30. Se você pudesse voltar ao passado, quando você tinha seus 20 anos, quando você começou a fazer faculdade, o que você mudaria em relação a esse mundo aí de concurso público? Olha, eu penso muito sobre isso, muito mesmo. Porque se eu tivesse feito direito como primeira faculdade e tivesse feito concurso desde dos 20 e poucos anos, provavelmente eu já estava dentro de alguma carreira jurídica e já exercendo a função que eu sempre sonhei. Então, mas não foi o que aconteceu. Mas o importante é que você tem que aceitar suas próprias decisões, porque quando você decide, você não tem todas as informações. Então, na época, quando eu decidi fazer marketing, mercadologia, era o que parecia melhor na época, com as informações que eu tive na época, e foi um aprendizado. E é importante reconhecer isso, porque hoje eu dou muito valor para o que eu tenho. Ter passado dificuldade financeira por não ganhar tão bem com o que eu fazia antes, virar noites e noites trabalhar final de semana, ouvir malcriação, faz dar muito valor para o que eu tenho hoje. Para saber que eu trabalho num órgão excelente, tenho um cargo, uma função relevante, então num ambiente bom de trabalho. Então, assim, isso é ouro, né? Então, porque às vezes você acaba vendo gente que tem coisas muito boas e não consegue perceber que tem uma coisa muito boa. Que está num órgão excelente, ganhando bem, fazendo uma função relevante. Então, talvez eu tivesse feito direito e prestado concurso antes, talvez eu tivesse num concurso já final, de carreira jurídica, né? Mas talvez eu não tivesse essa percepção de quanto bom é o que eu tenho hoje, né? Então, eu sou muito grato por ter decidido prestar concurso do órgão que eu tô, da função que eu exerço. E eu acho que eu só tenho essa percepção porque passei muita dificuldade na época que eu trabalhava por conta própria, que não sabia o dia de amanhã. Então, eu acho que é sobre isso, assim. Não, mas eu acho isso interessante. Embora a gente brinque com idade, você acha que idade ela influencia para prestar concurso ou não? Eu acho que influencia, porque é inevitável, a mente mais jovem ela tem uma retenção melhor, né? O cérebro está mais fresco, às vezes a pessoa já tem até mais tempo, né? Então ela pode estudar mais, mas assim, não é determinante. Porque eu até vi, acho que uma notícia de um senhor de 67 anos que passou na PGS São Paulo. Eu vi nas redes sociais dele tomando posse. Eu vi então, também. Assim, é um concurso de elite, um dos mais difíceis do Brasil. E ele passou com 67 anos. Então, assim,
E com o tempo você ganha maturidade também, e eu acho que para fazer a prova, você conseguir manter a calma é muito importante. E aquilo que eu falei também, depois que você vai exercer sua função, eu acho que você ter um pouco mais de idade, experiência de vida, te auxilia a exercer a função. Porque antes, enquanto eu só estudava, parecia que quando você passasse no concurso, acabou. Assim, o concurso parece uma linha de chegada, só que assim, depois que passa a linha de chegada, tem um universo. Assim, exercer a função, às vezes, pode ser muito difícil, dependendo do cargo. Desafio, né? É um desafio e tanto, pode te levar ao limite, assim. Então, você ter maturidade, experiência de vida, é importante não só para você fazer a prova e passar, mas para você exercer a função depois. Eu costumo falar que a gente fala, passar no concurso público não é um prêmio. É uma oportunidade de trabalho, não é um prêmio. Tudo bem, a gente pode encarar como um prêmio no sentido, conseguir. É uma boa oportunidade de trabalho. É uma boa oportunidade de trabalho, exatamente. Agora que você vai trabalhar. Exatamente. Agora porque o pessoal só fica pensando em passar. Agora você vai trabalhar. Mesmo, né? Putz. Mas ainda vem aquela das antigas, né? De você passou no concurso e colocou o burro na sombra, né? Acho que a galera ainda tem essa percepção ainda, né? É um imaginário popular, porque hoje em dia o serviço público ele tá cada vez mais eficiente, tem avaliação de desempenho, trabalha-se tanto quanto na iniciativa privada, assim, com responsabilidade, essa responsabilidade é até maior, porque você lida com dinheiro público, né? Sim. Então, trabalha-se muito e com muita responsabilidade. Então, assim, é uma ilusão quem acha que vai trabalhar menos, porque não vai trabalhar muito, muito mesmo. E você sente falta do que você fazia? Olha, quando eu era mais jovem, com 20 e poucos anos, trabalhar com eventos era uma aventura, assim, porque você viajava muito, eu cheguei a fazer até evento fora do Brasil, e aí você viaja o Brasil inteiro e conhece vários hotéis e várias pessoas, porque é um meio muito dinâmico, cada hora você está trabalhando com uma equipe. Só que, com o passar do tempo, são muitas viradas de noite, essas viagens às vezes são extenuantes, às vezes você emenda uma viagem na outra, e assim, no longo prazo, principalmente para quem quer constituir família, como era o meu caso, foi perdendo o brilho com o passar do tempo. Tá. E porque também tem uma questão prática, né? Era um mercado que não remunerava muito bem, né? Às vezes remunerava, às vezes não, na maioria das vezes não remunerava. Uhum. Então, e assim, a gente vive numa sociedade que depende do dinheiro, pra você pagar tratamento médico, tudo, ter um suporte, boa assessoria, você precisa ter recursos, né? Então, é uma questão que influencia também. Sim, eu sinto saudades, mas foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Você encara meio que já passou. Já passou, já foi uma experiência e tá foi bom. Foi bom enquanto durou, né? Foi bom enquanto durou, sim. Legal, cara. Pelo menos você não se arrepende, né? Não. Tudo é aprendizado, né, cara? A gente leva tudo como aprendizado, né? Mas assim, não dá pra ganhar uma grana, não? Olha, são muitas variáveis incontroláveis, né? Tem gente que ganha muito bem nessa área. A minha tia mesmo, ela tinha uma boa remuneração, mas assim, ela casou com trabalho. Ela não tinha filhos e ela trabalhava 24/7, né? Putz. Então o celular dela era ligado todo dia, ligava pra ela de madrugada, ela levantava da cama e ia trabalhar. Porque evento é ao vivo, né? Às vezes você precisa resolver uma coisa, não dá pra esperar o outro dia, né? Então, sim, ela tinha uma boa remuneração a um custo alto, pessoal, né? Muito alto. Então, assim, é possível. Mas são muitas variáveis, né? Vai de acordo com o projeto de vida de cada um, né? Com certeza, sim. Legal. Vamos então para a técnica de estudo? Vamos. Eu vou perguntar para você, qual é a sua técnica de estudo que você usa? Fala para a galera aí, para saber mais ou menos como que é o seu estudo diário, como você separa as matérias. O pessoal gosta de saber disso. Sim. Então, eu achei funciona melhor para mim, estudar uma matéria por vez durante alguns dias. É um pouco diferente do que a maioria dos professores falam. Alguns falam para estudar uma matéria por dia, ou às vezes mais de uma matéria por dia. Porque às vezes algumas matérias são muito complexas, e aí quando você começa a estudar, você começa a linkar uma coisa com a outra. Então, para mim, funciona melhor ficar assim 1-2 semanas estudando a mesma matéria, e aí eu intercalo as videoaulas com resolução de questão, porque eu acho que a videoaula funciona quase como um descanso ativo, né? Você responde questão, aí quando você começa a cansar, aí você vê uma videoaula, se recupera, e questão. E aí eu tento fazer isso. Então, eu pego uma matéria, por exemplo, contabilidade pública, que eu tive que estudar pro TCE. Eu fiquei assim, acho que até mais de umas 2-3 semanas, aí
claquete, aí eu migro para a próxima matéria, aí vai administração financeira orçamentária, aí fico também 1, 2 semanas só estudando ela e intercalando videoaula com resolução de questão. Para esse último edital, eu praticamente nem li PDF, nem doutrina, só vi videoaula e respondi questão. Foi o que tem funcionado melhor para mim, depois que eu passei a fazer isso, minha nota a cada concurso tem melhorado. Olha, que interessante. Aí, na verdade, eu analiso o edital e, por exemplo... direito administrativo, por ter feito a faculdade, é uma matéria que cai em todo o concurso, já ter estudado muito, eu falei, direito administrativo eu não vou nem estudar. Então, para essa preparação, por exemplo, eu acabei não estudando direito administrativo e foquei nas outras matérias que eu tinha visto muito pouco e tinha dificuldade. Porque tem, na verdade, uma diferença de estudo, né? O estudo pré-edital e pós-edital, né? No pré-edital, você vê seu cargo-alvo, vê as principais matérias e vai estudando aquelas matérias, e eu faço isso. Estudo 1, 2 semanas cada matéria e depois vou migrando. Nesse esquema de ver videoaula e questão. Aí quando sai o edital, aí você vê aquilo que você é pior e foca naquilo. Porque os editais estão cada vez maiores, é impossível fazer o edital inteiro. É impossível. Não tem como. Acho que nem se você não fizer nada da vida só estudar, acho que não dá pra fazer aqueles editais. Não dá, né? Não dá. Então, é isso. Aí eu peguei as matérias que eu tinha mais dificuldade e foquei nelas, videoaula e questão. Nos últimos meses, praticamente, eu não tenho lido quase nada. Eu leio, assim, os comentários, as questões comentadas, né? E quantas horas você estudava, mais ou menos, por dia, nos dias da semana e aos finais de semana? Como é que foi isso daí? Quantas horas você estudava? Olha, durante a semana era uma média de 3 horas, porque, na verdade, era o tempo à noite que dava ali. Não dava pra precisar muito mais que isso. Às vezes não chegava nem a 3 horas. E de final de semana eu tentava estudar de 6 a 8 horas. Caramba! Pensar no final de semana, né? E conseguia? Olha, nem sempre, mas era a meta, né? E passava nesse tempo aí que você estudava na sua cabeça que não ia dar? Passava. O tempo todo? Sim. Quando eu vi o tamanho do edital, as matérias que eu não tinha tanta familiaridade, eu falava, com certeza não vai dar. E mesmo assim você continuava? Porque você tem que tentar, né? Você já tá na chuva pra se molhar ali, né? Fazer, mergulhei de cabeça, aí você fala, all-in. Já que eu me propus a fazer, não vou lá perder tempo. Vou fazer o melhor que dá com o tempo que eu tenho, com a disposição que eu tenho, com a inteligência que eu tenho. Você chegou a usar ferramentas de estudo tipo mapa mental, Anki, flashcard? Ou você fez só isso aí que você falou mesmo? Foi só questão e videoaula? Só questão. Porque você tem que analisar o trade-off de cada estímulo, né? E eu acho que a resolução de questão, ela funciona como um flashcard, como um Anki, né? Porque você tá repetindo intervaladamente aquele conteúdo. E eu achava que era o mais eficiente, e as questões, elas são... Depois que começa a responder muita questão, você vê que a forma de cobrar é repetitiva e os tópicos são repetitivos. Porque a banca também tem a limitação de como ela pode cobrar os assuntos, né? Sim. Ela tem que fazer um enunciado e algumas alternativas ali. E dentro daquilo ela tem que se virar. Então tem uma certa limitação do examinador. E quando você começa a responder muita questão, você vai se familiarizando com esse jeito de cobrar. Aí você vê o enunciado, vê as alternativas, aí vê o comentário de cada alternativa. Aí você já começa a estruturar aquilo na sua cabeça. Então, pra mim, era mais efetivo responder questão do que qualquer outra coisa. Tem questão que você olhava a resposta sem olhar a pergunta, você já sabia que estava perguntando, não tem? Depois de um tempo, você lia o enunciado, você já sabia a palavra-chave que tinha que estar na alternativa. Olha aí, você chegava nesse nível. Acaba acontecendo depois de umas milhares de questões. E durante a sua preparação, você chegou a fazer resumo de matéria? Você chegou a recorrer a resumo ou não? Era só questão e aula mesmo? Eu já tentei fazer resumo, mas eu acho que toma muito tempo, porque você tem que escrever todo o resumo. E eu fiz. Eu achei que tomava... Não que seja ruim, Sim. porque assim, o ato de você escrever, você já tá revisando. E aí depois você relê. Só que aí você tá sacrificando outras coisas que você poderia estar fazendo. Assim, as matérias são muito grandes. Se você fizer resumo, você vai ficar altamente especializado naquele tópico, porque vai ser impossível fazer resumo de tudo, Sim. né? O tempo é um só. Então, você vai ficar especializado naquilo e todo o resto pode ficar não visto. A questão, eu acho que se você souber montar um bom caderno, você consegue ver a maior quantidade de tópicos no menor tempo possível, da forma mais efetiva possível. Foi o cálculo que eu cheguei depois de 11 anos estudando. Né? Mas aí você imagina, agora, se você tem um resumo pronto, que já te direciona para o caderno, pense, aí você tem o pessoal que faz um resumo com base nos assuntos que são mais cobrados no edital. Aí, esses resumos já tem ali o que facilita para você entender com os destaques o que merece. E aí você chega no final daquele conteúdo, você tem todos os cadernos de questões relacionados àquela disciplina toda. Cara, isso adiantaria bastante a vida de quem está estudando, né? Sim. Que é uma diferença, né? Porque eu tava pensando, você escrevendo o seu próprio resumo. Sim. Agora, se você pega um resumo bem estruturado, já feito,
é muito melhor. Porque também você tem a questão gráfica, né? Design. Visual, né? Porque às vezes você lê a letra da lei seca, Nossa, aquilo não é tão impactante, né? E às vezes tem um tópico importante que acaba perdido lá em mais de uma centena de artigos, né? Você pegar, assim, os resumos prontos, eles são eficientes. Assim. Então eu falo isso até porque eu sempre cito uma coisa que a gente conversou aqui que é muito comum, né? Hoje, você pega um edital, cara, o conteúdo programático é enorme. Você bate o olho, às vezes você já olha e você fala, nossa, eu não vou dar conta disso aqui não é possível. E aí, às vezes a gente não tem, se a gente for usar de malícia, você pensa, peraí, é lógico que a banca é impossível cobrar isso aqui tudo. Mas o que a banca vai cobrar? Aí você pensa... Eu poderia simplesmente pegar e ir lá, buscar os editais anteriores, ver as provas anteriores, fazer ali uma relação do que foi mais cobrado e pensar, vou estudar, vou me dedicar a isso aqui. Mas quando a gente pega, a gente fala, viu, pessoal? A gente fala aqui do Radegontes que é isso que eles fazem, viu? Isso que a gente está conversando aqui, falando aqui, é o que o pessoal do Radegontes faz. Tem um pessoal especializado em concurso público. Pensa, eles vão pegar um edital, área de controle, concurso para área de controle. Eles vão lá nos concursos, o que tem nos editais, o principal do conteúdo programático. Tem isso, beleza. Agora vamos ver os concursos. Estão cobrando muito isso, muito isso, muito isso. Vamos ver as provas, as questões. Beleza, em cima disso aqui. Agora, vamos montar um resumo em cima do que mais está sendo cobrado. O que você falou, chega uma hora que você a banca esgota a maneira de cobrar aquilo ali. E aí, quando eles terminam de montar esse resumo para você, eles vão lá e ainda pegam, vão montar um caderno de questões agora e vamos deixar os cadernos de questões de acordo com cada tópico que foi estudado aqui. É por isso que a gente fala, pessoal, a gente vasculhou esse material. Então, assim, é o que o Vinícius falou, eu passei por isso. Eu te perguntei, Vinícius, que eu quando estudava, eu fazia resumos. E aí eu terminava um material de 100 páginas, fazia um resumo que dava 80. E aí quando eu achava que eu estava aprendendo a fazer resumo, eu falava, agora eu fiz um resumo bacana, enxuto. Aí eu resolvi uma questão, não conseguia resolver, ia no meu resumo e não tinha, mesmo com o meu resumo eu não conseguia. Aí eu tinha que ir lá no material. Eu falei, tá errado, isso aqui eu tô perdendo tempo. E aí quando a gente viu esse material do Radegontes, que eu olhei lá, eu falei, na minha época, se tivesse isso aqui, eu tinha ganhado muito tempo. É porque a equipe dele é só de concursado. É promotor, é auditor fiscal. Então ele chega nesses caras e fala, faz aí. Os caras fazem. Os caras já são da área, os caras já sabem. Os caras, igual você, quando você vai estudando muito a coisa e vai fazendo muito concurso, você já sabe o que as bancas... Não, isso aqui a banca nem cobra. Isso aqui de 10 concursos que eu fiz, caiu uma coisinha. Mas então nem vamos colocar isso no resumo. Aí chega uma hora que você já sabe, você bate o olho no edital, isso aqui não vai ser cobrado, isso aqui não vai, mas isso aqui vai. Isso aqui vai cair muito. Então, vou focar nisso aqui. Então é por isso que a gente fala, pessoal, assim, a gente tem essa parceria aqui com o pessoal do Radegontes. É lógico, pra gente é legal ter essa parceria, mas a gente sabe que o material é bom e a gente indica para vocês porque a gente sabe que vai ajudar vocês também, viu? Porque a gente queria muito ter esse material na época que a gente estava aí na correria, porque a gente sabe o quanto é eficiente isso. É lógico, é um investimento que você vai ter que fazer, é um investimento, mas a gente sabe que é o que o Vinícius falou, que hoje em dia tudo tem custo. E assim, se alguém fez esse trabalho que eu não quero fazer, nada mais justo que eu remunerar a pessoa por isso, né? Então, mas vale muito a pena, viu, galera? Vale muito a pena que vocês vão ver, assim, o custo-benefício em cima desse material ajuda demais, tá bom? Bom, fizemos o jabá aqui, já demos o recado, viu? Tá aqui QR Code, vai pra vocês verem, vai pra vocês verem que vocês vão ver o quanto vai ganhar tempo nessa correria aí, né, não, Anderson? É isso aí, galera. Então vocês mandam ver aqui, hein? Cupom acaba, 20% de desconto em tudo. Eu queria voltar rapidinho aqui nas questões que você falou, que eu fiquei curioso. Você falou que você sempre estudava uma matéria até esgotar. Às vezes levava 1, 2 semanas, 3. Eu percebo que quando a gente entrevista a galera do direito, você já percebeu? Muita gente estuda assim. Pessoal mais do direito, né? Porque não precisa estudar matéria de exatas, às vezes matérias que são diferentes, tipo economia, contabilidade. Então o cara ele fica só no direito. Então meio que ele consegue ficar usando só uma matéria. Você passou hoje por uma matéria de direito, vamos supor. Essa matéria você vai ver daqui uns 3 meses. Porque você vai rodar. Você vai agora pegar outras matérias, tudo bem? Ainda que você tenha feito muitas questões, quando você pegava de novo, vinha a lembrança? Vinha para você? Você não esquecia? Vinha. É mesmo? Sim. Por isso eu acho que, na verdade, pelo menos na minha experiência, quando eu estudava muito pulverizado, mais me confundia e minha taxa de retenção era baixa. E aí eu acabava não acertando nada de nenhuma matéria. É mesmo? Então, talvez seja aquele categoria slow learner, né? Que aprende devagar. Então, eu tenho que pegar uma matéria, entender o que aquela matéria está dizendo. E aí, quando faz sentido, quando consigo entender, mesmo que eu reveja depois de algumas semanas, alguns meses, eu consigo lembrar.
Que legal, cara, que legal. É bom, porque é bom a gente falar isso, né? Porque cada um tem o seu, exatamente. Porque às vezes a gente tem pessoas que facilitam uma coisa. Isso que você está falando é bem interessante. Que eu, assim, já tive experiência com isso. Quando eu pego uma matéria que às vezes também eu tenho dificuldade para entender, não adianta eu querer avançar sem ter entendido, porque eu perco tempo. Então, às vezes é o que a gente está falando, né? Funciona, é o que funciona. E ele estuda há 11 anos também, né? Faz 11 anos que você estuda para concurso. Faz 11 anos. Então. É diferente, né? Eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica. Assim, sua opinião, não tem problema. Eu tenho a minha, você tem a sua. Você sabe o que é o estudo reverso de questões? O estudo reverso, do que eu ouvi assim nos fóruns de concurseiros, é estudar por questões, exclusivamente por questões, é isso? É, quando você não estuda a matéria. Você sai o edital, vai. Aí tem contabilidade pública. Você nunca estudou. Aí, em vez de você estudar contabilidade pública, você vai pegar um apanhado de questões de contabilidade pública e vai tentar fazer. Esse é o estudo reverso. E tem o estudo por questões, que é aquele que você faz. Você estuda, vê a videoaula, aí você vai nas questões. O que você pensa desse estudo reverso? Então, eu acabei fazendo um pouco disso, sem saber que era estudo reverso, nesse concurso. Porque algumas matérias de exatas eu não tinha familiaridade e contabilidade pública não caiu nos últimos concursos que eu fiz. Então, contabilidade pública, por exemplo, que tem um material muito extenso para estudar, tem vários normativos. Então, eu comecei respondendo questões antes de ver as aulas. E aí, eu confesso que eu fiquei bem perdido, eu não sabia nem do que a questão estava falando. Só que aí me ajudou no seguinte sentido, quando eu comecei a ver as aulas, aí eu falava, então aquela questão falava sobre isso. E aí ativava alguma coisa. Então, eu acho que funciona nesse sentido. De até me chamar atenção para o que era importante, ou de fixar quando o professor passava algum conceito, ou passava algo que era importante. Então, eu nem sabia que era exatamente tudo reverso. Eu fiz porque, como era muita matéria e eu tinha pouco tempo, então eu falei, vou começar a responder questão logo. Mas aí, aquele choque de realidades, falando sem nem do que eles estão falando aqui. Aí, quando eu fui ver as aulas, aí me ajudou nesse sentido, assim. Então, mas aí é que eu não sei se isso é exatamente um estudo reverso também. Mas eu falo com... Eu também tenho essa... Eu acho que eu e você, a gente tem algo muito parecido. Igual você falando aí de às vezes você ter que enrolar na matéria, ficar até aprender. Eu falei com o Anderson, eu sempre tive... Eu falo pro pessoal também, sempre tive muito essa dificuldade. Pegar uma coisa que é estranha pra mim, que eu nunca vi na vida... Se eu ficar lendo teoria, eu fico viajando, eu começo a devagar demais em cima daquilo ali, e eu, a ponto de chegar, eu pegava coisa que eu lia, assim, 30 páginas ali, depois eu não lembrava o título. O que eu estava estudando mesmo? Aí eu falo, não, aí foi onde eu passei, até comento com o pessoal, eu comecei a fazer questão antes de ler o material. Falei, antes de ler o material, deixa eu tentar resolver algumas questões. Ia lá e, igual você falou, não sabia nem do que estava falando, né? Mas assim... Só de você ler e tentar associar alguma coisa ali, seu cérebro já está em atividade, né? Sim. E aí, quando eu ia ler o material de uma, parece que eu estava lendo outra coisa. Ainda mais coisa que é relacionada a prazo, né? Opa, peraí. Esse prazo aqui teve uma questão que estava falando disso. Tá, então é isso. Aí as coisas começam a fazer sentido, né? Então, assim, viu, galera? A gente, eu não sei se é exatamente o estudo reverso, mas eu acho que resolver questão, às vezes, antes de você ter contato com o material, dá uma ativada, assim, na memória. É igual, a gente pode fazer uma analogia aqui, quando você vai para academia, quando você vai entrar em campo para jogar futebol, ou basquete, ou qualquer esporte que seja. Cara, quando você faz um aquecimento antes, você entra muito mais bem preparado. Agora entra sem fazer um aquecimento, seu corpo fica mole, qualquer coisinha te machuca, você não tá... Agora quando você aquece antes, seu corpo tá ali vibrando, tá só esperando para entrar em atividade, né? Então acho que essa dica de resolver questão antes, eu recomendo para quem tem dificuldade. Quando você pegar um material que você tiver dificuldade, se estiver estudando alguma coisa que tem dificuldade, separa uma bateriazinha de questões, vai lá e depois volta nesse material para você ver como é que muda bastante a maneira de ver isso. Não sei se com você acontecia. É que esse estudo aí, ele não é o reverso. O reverso mesmo, você não vê a matéria. Só questão. Você só faz questão e vai tentando descobrir. Vai tentando descobrir até, né? Que é um estudo que você vai indo de forma randômica. Você não vê matéria, você não vê. Por isso que eu te perguntei do estudo reverso. É quase que chega uma hora que você decora. Quase vai chegar uma hora que você vai decorar a pergunta e vai imaginar que, tipo assim, ó, várias coisas que eu vi... Você vai tentar descobrir, né? Você vai tentar descobrir. Então, às vezes, vamos supor que você estuda uma matéria que tenha lá uns 20 princípios. Esses 20 princípios talvez você não vai ver nas questões, mas uns 4, 5 que sempre pedem, vai cair. Só que você desconhece os outros. E aí que pega, entendeu? O estudo reverso é isso. Só que
é aquele negócio, é um tiro no escuro. Você tá estudando, uma hora você vai pegar as manhas, só que você não sabe o que tem fora as questões. E é um mundo, né? Esse mundo dos concursos. É uma estratégia ousada, né? Porque algumas matérias elas têm um encadeamento, né? Pra você entender um negócio lá na frente, você precisa saber o negócio do começo. Isso. Aí pode ser que só por questões falte alguma base, alguma informação que pode fazer alguma diferença. Principalmente se for ter questão dissertativa, né? Que você vai ter que discorrer de forma mais aprofundada sobre um assunto. Acho que é inevitável, pelo menos, ver uma aula ou um material teórico sobre o tema, né? Mas eu concordo. Tem esse efeito mesmo. Eu senti isso nesse concurso. De responder questão no seco, no escuro, ficar desesperado, falar o que esses caras estão falando. E aí, quando a aula foi muito mais eficiente, porque quando o professor ia falando, falava, nossa, isso cai na prova. Então eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Dá uma ativada, né, Dá uma cara? ativada. Top, hein? E eu acho que assim, essa questão também da galera ficar de você ficar só resolvendo questão, acho que talvez o estudo, esse estudo por questões aí que você está falando, talvez reverso, né, estudo reverso, talvez faça sentido num concurso que você não tenha tanto um conteúdo tão extenso. Às vezes com menos disciplinas, às vezes um concurso que vamos lá, se a gente for pegar hoje alguns concursos que você não tenha tantas disciplinas ali sendo cobradas, eu acho que talvez facilite, que você consegue ver isso aí várias girar, vezes, né? Então talvez seja eficiente, mas você pegar um concurso que exige um pouco mais aí, um concurso que tem um conteúdo mais extenso, eu acho que aí é loucura, né? Eu acho que é arriscado. É puxado. Deixa eu perguntar, vamos pro dia da prova? Você falou já antecipadamente que você é ansioso, né? Como que você faz até o dia anterior da prova? Você continua estudando, você para, você estuda até entrar na sala de aula? Conta aí. Olha, eu já tentei ficar sem estudar, porque eu falei assim, não, estudar vai me deixar ansioso, porque eu vou ficar vendo, eu vou achar que eu não consegui estudar tudo. Então eu já tentei ficar sem estudar e foi pior. Porque eu falei assim, não, eu podia estar estudando, tinha coisa que eu podia estar revisando, aí eu fiquei mais ansioso, foi pior ainda. Então eu reviso, mas sem desespero também. Então, aí nesse dia eu tenho optado por ver revisão de véspera, quando o cursinho disponibiliza. Quer dar uma passada geral em todas as matérias, sem a pressão de você ficar respondendo questão, testando seu conhecimento. Você vê os tópicos mais importantes, te ajuda a salvar algumas questões no dia da prova. Então, nos últimos eu optei por fazer revisão de véspera em vez de responder questão. E eu acho que eu fico menos ansioso e aproveito para dar uma revisada na matéria geral, porque no final você vai ter que enfrentar 15 matérias. Aí não adianta ficar vendo uma matéria só, né? Aí é legal pulverizar. E tento dormir cedo, comer bem e dormir, né? Porque... E dá pra dormir? Então, eu tenho esse problema. Eu fico ansioso, eu durmo mal pra caramba. Toda noite é um desespero, eu fico acordando várias vezes. Vou fazer a prova acabado com olheira. Não consegui resolver isso até hoje. Mas você vê, né? Porque ali na hora da prova, você não consegue ser você. Não é? Pois é. Eu perco muita questão por causa disso. De estar disperso, cansado, aflito. E eu tento resolver isso, mas é muito difícil. É? É. Porque, de fato, você chega a fazer simulados ou não? Você não faz? Então, o problema do simulado é que não dá tempo, né? Porque o simulado tem que reservar um dia do final de semana para ficar 4 horas focado ali. Para quem tem criança, é uma meta dificílima. Porque por mais que minha esposa fique com a nenê para eu poder estudar, é difícil 4, 5 horas livres, assim. Aí você tem que ajudar em alguma coisa em algum momento, porque assim, senão fica muito sacrificante para outra pessoa. Exatamente. Então, assim, simulado seria melhor fazer. Se eu tivesse, assim, mais disponibilidade, certamente eu faria. E recomendo para quem pode, não deixe de fazer. Agora, eu não tenho feito. Não, eu perguntei isso justamente para ver como que você sai num simulado e quando você vai fazer uma prova de verdade, como você sai. Porque a gente sabe que no simulado muita gente se engana. A pessoa está fazendo em casa vários simulados, está tirando 90% da prova. Mas no dia da prova, é outra pegada. A pessoa está nervosa, a pessoa está ansiosa, no seu caso, e a nota tende a baixar. Baixa. E quando o cara faz muita prova, o cara pega, que nem você falou. Que ele falou que pelo menos tava fazendo simulados, mas tava fazendo concurso, né? Então... Sim, não, isso eu acho muito importante, porque faz muita diferença, porque eu fico, apesar de continuar ansioso, dormir mal, é menos. Eu já fui fazer, no começo, prova de passar a noite em claro, de não conseguir pregar o olho, assim. De até acabar estudando, já que eu tô acordado mesmo, vou estudar mais na madrugada. É o pior cenário possível. Porque às vezes você chega sem dormir, cansado que você estudou, não faça isso. Mas assim, hoje eu consigo, tomo um chá de erva cidreira, deito cedo, fico pelo menos ali na cama respirando, e aí durmo uns trechos, já é melhor do que era antes. Então assim,
fazer prova é importante. Eu recomendo para quem tá na batalha aí, faça, mesmo que não for seu cargo, porque é importante lá no dia ver aquele monte de gente, sentar 5 horas lá, responder um monte de questão, depois ficar preenchendo. Porque aquele gabarito é um teste psicotécnico, né? Você não precisa nem fazer, você consegue preencher aquilo depois de 5 horas de prova. Tá só o pó, E né? é engraçado que você começa preenchendo, você vai fazendo a bolinha redondinha, né? Aí depois de 10 bolinhas você já tá riscando, já tá fazendo xizinho, você já tá... E a sudorese que às vezes dá na mão? A folha fica toda assim, toda amassada, Você levanta né? o braço, tá ali na folha junto. A folha vem junto, tudo isso daí conta, né? Não conta. E prestar atenção de verdade no gabarito. Eu já perdi uma prova de preencher o gabarito errado. Eu fiz uma época, teve TRT 2 e 15, a prova era uma semana de diferença. Aí eu estudei para os dois simultaneamente. Na época, foi antes da faculdade, era analista da área administrativa, né? Ah, tá. Eu fiz o TRT 2, aí fui até bem na prova. Eu fiquei em 100 e poucos, não chegou a chamar. E o TRT 15 foi na outra semana. Eu fui tão cansado para fazer a prova que eu tava passando o gabarito, aí eu vi que tinha alguma coisa errada, eu tinha pulado uma linha e já tinha marcado umas 5 questões. Nossa. Aí quando eu percebi o erro, eu falei, já perdi essa prova, já era. Nossa, cara. 5 questões, aí já complica Eu já bastante. fiz essa cagada uma vez já. Eu chorei no meio da prova. Não, escorreu uma lágrima, falando, não acredito. O E aí meu, é no meio irreversível, da né? prova. É, porque Cinco você pulou uma preenchidas, linha, não né, tem vai mais ter Eu lá. nada. chorei no meio da prova. A mulher lá, acho que eu já contei aqui, a mulher que tava aplicando prova, ela me viu de cabeça baixa chorando. Ela, Chico, o que foi? Eu falei, passei 5 errado, porque eu pulei uma também. Aí ela falou, vem aqui fora pra tomar água, e a prova continuou acontecendo. Aí ela falou assim pra mim, viu, eu conheço um pessoal que tá precisando de gente pra trabalhar, eu te dou o telefone. Ela ficou com pena de mim, só que eu já era servidor já, né? Mas eu falei pra ela, mas não é isso, é porque eu passei errado. E se eu não tivesse passado essas 5 erradas, eu já tinha passado na prova, porque eu fiquei por uma questão. Nossa, E foi uma VUNESP. questão, Tendo Foi passado VUNESP. 5 erradas. Porque a VUNESP, Teria eu passado não sei se o seu foi assim, a VUNESP, ela põe por blocos. Então no gabarito era assim, ela colocava 5 no gabarito oficial, 5 negocinhos, aí tinha uma linha, 5 negocinhos, tinha uma linha, 5 negocinhos. O que eu fiz? Eu olhava assim e falava A, B, C, D, F. Aí eu colocava A, B, C, D, F. G, D, A. O que eu fiz? Eu pulei uma, cara. E eu não vi. Que na hora eu tava na pressa. Ainda bem que separa por blocos, né? Porque se fosse diretão, imagina. Sim. É igual aquelas escadas que os caras deixam vão justamente caso você rolar, você parar ali, né? Mas parece que agora não é mais assim. Não é mais assim, né? Agora é direto, né? Você fez a prova. Era direto. Até tinha uns bloquinhos, mas tava bem identificado ali. Tinha só uma linhazinha, acho que a cada 5. Não, cara, é um erro que... Essa é a vida do complica, né? concurseiro, né? A vida real, né? A gente entrevistou aqui a Monique, depois vocês procuram a entrevista da Monique, tá? Eu entrevistei a Monique. Ela hoje ela é do TRT lá, né? 2, ela é técnica. Ela falou que na prova de analista era porque técnico parece que eram 50 questões e analista eram 60. O que ela fez? De manhã ela fez a prova de técnico, eu acho, fez a prova, foi bem, passou. Sim. Né? E na tarde era a prova de analista e ela fez a prova inteira, começou a passar o gabarito e esqueceu as últimas 10, que era de administração geral, que era a parte dela, ela é psicóloga, e passou e entregou. Aí de repente ela olhou assim, caramba, acho que tá faltando alguma coisa, só que ela já tinha entregado, ela perdeu as 10 últimas questões, que ela não passou no gabarito. Não passou. E dessas 10 ela tinha acertado todas, ela falou. Nossa. E ela não passou pra analista do TRT. Entendeu? Olha, eu falei, olha que erro infantil, cara. É na hora do nervosismo. Nervosismo faz loucuras. É isso mesmo. Teve um dia, agora eu já posso falar, eu fui fiscal de prova lá da ESAF. Foi na época que eu prestava concurso público. Eu não sei quem falou, eu não tinha passado nenhum ainda. Eu não sei quem falou, você não quer ser fiscal de prova? Eu falei, pô, eu quero. Eu ganhava na época, sei lá, uns R$200. Pô, isso há 20 anos atrás. Era uma fortuna. Pô, cara, de hoje era uns 500 pau. Eu falei, o quê? Me põe lá, que eu quero. Era 2 horários de prova. Aí, teve a prova da manhã, a prova da tarde, beleza. E teve uma moça lá que ela entregou a prova, né? E as 10 últimas eram de informática. E eu olhei o gabarito dela, assim, eu olhei assim, né? Eu falei, puta, ela não marcou as últimas 10, cara. Aí eu fui lá, falei, vem cá, chamei ela já tava indo embora. Ela tava abrindo o saquinho, falei,
faltou você fazer as 10 últimas aqui. Ela, ai meu Deus, voltou, sentou e fez as últimas 10. Eu não sei se eu poderia ter feito isso. Mas eu orientei ela, ó, você não marcou as últimas 10 aqui, cara. Você foi um fiscal errado, tá vendo, cara? Tá entregando aqui, ó. Mas na hora do nervosismo, cara, que concurso que foi mesmo? Foi Quando é que foi isso aí? Foi técnico da Receita Federal. Qual que é o nome da pessoa mesmo? Pra gente ver se... Aí não sei se ela passou, mas ela marcou as últimas 10. Mas esses nervosismos aí, cara, é cruel, cara. Imagina. Ó, se você é a pessoa que o Anderson falou aí, você passou nesse concurso, vem aqui contar pra gente, viu? Ó, faz uns 20 anos, se essa pessoa passou, essa mulher aí, vem contar. Mas e na hora da prova? Como que você faz? Você tem uma estratégia ou você vai a Deus dará? Não, tem uma estratégia depois de fazer muitas provas e ter ido mal em muitas provas, eu desenvolvi uma estratégia. Primeiro, antes da prova começar, eu tento respirar e dizer pra mim mesmo pra estar presente ali. Que eu me preparei por meses e que aquele é um momento de ouro e que eu não posso perder uma questão por estar distraído, porque eu já fiz isso muitas vezes e eu não quero fazer isso de novo. Não, eu reconheço minhas limitações, assim, né? Depois de cometer muitos erros, eu tento respirar e pensar nisso. E aí, na hora de abrir a prova, aí eu começo pelas que eu tenho mais facilidade. E deixo por último as que eu tenho mais dificuldade, especialmente as de matemática. Porque, às vezes, as contas tomam muito tempo. E eu fiz isso nessa última prova. Eu respondi tudo que eu sabia, preenchi o gabarito, e eu falei assim, agora eu vou ficar até o último minuto para resolver essa de matemática. E foi dito e feito. Tinha uma lá, eu fiz uma conta enorme, aí o resultado não tinha nenhuma das alternativas. Eu falei, excelente, comecei bem. Aí fiz de novo a conta, aí marquei, e assim... Gastei uma vida pra fazer, mas assim, já tava com a prova resolvida. Aí o que eu consegui salvar dali era lucro. Então eu tenho feito isso nas últimas provas. E quando tem peso? Então, quando tem peso, que eu reparei? A tendência é focar nas específicas, porque tem peso, e negligenciar a geral. Só que você tem mínimo, né? Isso não aconteceu comigo, mas eu já conversei com colegas concurseiros que foram muito bem, quase gabaritaram a prova específica e não fizeram o mínimo da geral. Então, eu não negligencio a parte geral. Então, inclusive na entre-safra de concurso, eu sempre estudo português, porque português sempre tá lá, né? E aí, quando sai, eu estudo as outras, às vezes informática cai, às vezes não caem, então eu estudo só quando sai o edital. Mas assim, inevitavelmente você tem que focar nas específicas. Porque no final do dia você tá brigando por uma questão. Você vai estar dentro ou fora por uma questão. Porque todas as últimas listas de aprovados que eu vi, era todo mundo embolotado nas primeiras... vírgula, né? Por décimos. Então assim, você tem que ir provavelmente para gabaritar. Então essa é a estratégia que eu tenho feito nas últimas provas e eu tenho ido melhor a cada prova. Então tá dando... Tá funcionando. Certo. Sim, pô, é experiência. Esses 5 concursos que você fez no ano passado, quais foram? Fiquei curioso. Foi advogado da Câmara Municipal de São Paulo, a PGE São Paulo, Procuradoria-Geral do Estado, o TRF3, o TSE Unificado e a prova de promoção do tribunal. Ah, prova de promoção. Daí a gente fez junto, né? Foi em janeiro, não foi? Acho que foi em janeiro, a gente fez junto. Gente, essa prova aí, para vocês que não sabem, foi um concurso público mesmo, dentro do Tribunal de Contas, para você conseguir a promoção na carreira. É contratado uma banca examinadora, 60 questões, 5 alternativas, feito numa escola, né? Sim, Num domingo, né? Com banca examinadora, fiscal, e o tribunal tem um plano de carreira, e aí para subir de nível tem que ter um desempenho nessa prova. E o edital é grande, né? O edital é um concurso. Por isso que eu falei, fiz 5 concursos. Esse foi um deles. Quando eu estudo, eu vou de cabeça, cara. Esse edital aí, quando saiu, eu li a matéria toda 7 vezes. 7 vezes, você imagina. Isso com um filho pequeno, eu ficava de madrugada. O Rogério falou que eu mando um monte de mensagem pra ele de madrugada, eu durmo pouco. Acho que é porque eu sou concurseiro mesmo. Aí eu acostumei a dormir pouco, mas não recomendo. Durmam. Vocês precisam lá do sono REM lá. Ele manda mensagem, mas eu não respondo não. O Rogério não responde. Tô dormindo, nessa hora eu já tô roncando. Vocês precisam do ciclo lá, circadiano, pelo menos umas 3, 4 vezes. Então durmam. E aí eu li 7 vezes, cara. Porque eu sei que eu sou burro, mas eu não falo sério mesmo. Eu sei que eu sou burro. Então, o cara lá que trabalha com a gente lá, o pessoal é muito bom. Esse pessoal vai ler uma vez ou duas e vai acertar lá um monte. E eu sei que eu preciso ler 7, porque se eu ler uma vez ou duas, eu não vou acertar.
Então, eu vou na eficácia, eu não sou eficiente, mas eu consigo chegar lá. Sim, e esses concursos caem em matérias muito específicas, às vezes você não tem banco de questões. Então, às vezes cai um normativo interno, e aí o jeito é ler mesmo muitas e muitas vezes. Exatamente. Bom, pelo menos deu certo, né? E você foi aprovado nesses 5 concursos, né? O da Câmara? Não. Não. Eu fui só aprovado no TRF3 e no TSE unificado. E no concurso de promoção, né? E no concurso de promoção. O da PGE eu não fui nem pra segunda fase. Tá. E o da Câmara... Advogado? Advogado da Câmara, pra ser bem sincero, eu não lembro a classificação, mas não fui aprovado. Entendi. Eram bem poucas vagas, tinha 1 ou 2 vagas, eu não lembro agora. Entendi. Não vou nem falar porque eu não lembro. Tá. E aí, você fazendo esse... Vamos colocar 4, vai que de promoção não tem problema, mas 4 concursos. Você fez, você percebeu que você estava subindo e tal, e em algum momento que você falou assim, pô, cara, eu tô indo bem e tal, mas eu acho que eu vou parar. Você falou, eu vou parar de fazer? Olha, eu pensei isso principalmente depois do TRF3, porque assim, eu tava evoluindo, mas advogado público, advogado da Câmara e PGE são concursos outra de realidade. elite, assim, um pessoal que tá muito bom. Então eu não tinha uma esperança sincera de passar. Eu fui... dei o melhor de mim, mas foi uma espécie de treino, assim, né? Então não tinha... No TRF3, eu achava que eu tinha chance. E aí, quando a dissertativa caiu um tópico que eu não estava tão familiarizado, e aí quando eu vi que eu caí da objetivo, acho que de 15º para 218, nossa, aí eu falei assim, acho que não dá pra mim. Mas ainda assim eu fui lá fazer o TSE, eu falei, já paguei a inscrição. Tá certo. Mas aí você começa a estudar, você fala, não deu naquele, mas vai dar nesse. Você entra nesse ciclo, né? O seu luto demora quanto tempo, mais ou menos? Olha, ele durou pouco até, cerca de 1 semana, assim. Uma semana? Porque, na verdade, você fica com raiva e você fala assim... Aí parece que você tem que provar alguma coisa pra você mesmo, né? Você fala, não, eu vou passar porque tem que provar que eu consigo passar. Nem que eu não vá tomar posse, mas eu preciso... Uma questão de honra, Uma né? questão de honra. Não, acontece um pouco isso. Mas não tem problema, né? Virar uma questão de honra, né? Porque você tá ali por objetivo, né? Sim. Sei lá. Às vezes até melhor que seja, né? Agora eu vou mostrar que sou capaz. Agora eu acabo com essa banca aí. Aí você vai lá e me passa Agora é de pessoal, novo. agora é pessoal. E assim, quem sabe que você continua? Só sua esposa? É que assim, é melhor evitar ficar falando de que parece concurso, porque senão a pressão aumenta mais ainda, né? Agora o pessoal tá sabendo, se seus familiares estiverem assistindo. Então, vocês estão assistindo. Familiares aqui do Vinícius, ele já é concursado, ele já tem um entregou bom aqui. salário, então, por favor, não fiquem no pé dele falando, você não passou, né? Ele já passou, inclusive, em 3 concursos, foi nomeado, então, no caso dele, não tem que ficar pressão, né? E você acha que as pessoas devem falar? Ou não? Eu acho que não deve falar. Eu acho que não deve falar. Primeiro, sei lá, se você estiver num trabalho na iniciativa privada, e você falando que vai prestar concurso, aí você já vai começar a colocado de lado. Você não tá de corpo e alma aqui, né? Ou o pessoal vai te lotar de trabalho, né? Ou pode lotar de trabalho. E fora que assim, né? O primeiro vacilo que você der aí também só fica estudando isso, pra concurso. exatamente. Né? Aí como é que vai trabalhar? Como é que vai prestar atenção no trabalho, né? E pra família, eu acho que depende muito da família. Nem toda família é suportiva, compreensiva. Às vezes vai achar que você tá perdendo tempo, vai te botar mais pressão. Então, eu acho que... porque a jornada do concurseiro, ela é meio solitária, né? E eu acho que é o que tem pra hoje, né? É o jeito preço que tem que pagar, né? É o preço que tem que pagar. Eu preferi falar o mínimo possível. Falei só pras pessoas próximas. E eu achei que foi melhor assim. Você considera concurseiro uma profissão? Não considero concurseiro uma profissão. Porque não é exatamente um trabalho, né? Eu acho que é uma tentativa de melhorar de vida. Acho que a maioria, se não for a totalidade, o objetivo é melhorar de vida, né? Uhum. Porque é um bom trabalho, com uma boa remuneração para fazer algo relevante. Então, normalmente é melhor do que a pessoa tá, porque senão ela não teria motivação para prestar, né? Mas não considero uma profissão. Eu até concordo com o Vinícius, porque de fato o concurseiro não recebe pra prestar concurso, né? É. Ele, muito pelo contrário, ele Não, paga. só recebe nabo só. Ele paga, ele gasta ainda, ele né? paga. Normalmente é uma profissão, você vai, é uma profissão que você tem alguma remuneração. Que na verdade eu perguntei profissão no sentido de você cumprir Seria uma ocupação. uma ocupação diária. Acho que uma ocupação isso, talvez seria mais exatamente. que profissão, né? Porque eu gosto. Sabe a Raquel, aquela japonesa? Que é lá do segundo andar, que apresenta os negócios lá, Raquel. Sei. Então, ela vem aqui
E ela falou, eu considero uma profissão porque o meu era das 8 às 5 todo dia estudando. Ela falou que lembra, tinha horário do almoço, tinha horário do lanchinho de 15 minutos, e ela estudava das 8 às 5 como se fosse uma profissão. Ela cumpria a rotina, né? Isso, A exatamente. rotina É nesse sentido que eu tô perguntando. Ah, sim, sim. Lógico, acho que é ocupação o nome. Eu acho que a ocupação ficaria melhor, porque quando a gente fala profissão, remete àquela coisa de você estar sendo Remuneração, remunerado por aquilo, né? É isso Mas que agora eu ocupação não, o seu tempo está sendo ocupado por aquilo ali. É, como estudante, né? Isso, Sim, eu acho que é mais uma ocupação do que uma profissão. Eu não entendo como uma profissão. entendi. Mas tem diferentes pontos de vista, né? Não, tem gente que abre Instagram lá. A gente pode até criar aqui agora uma ocupação de alto nível, né? É uma ocupação, mas é uma ocupação onde você tem que render, então você tá uma ocupação de alto nível ali. Não, mas você brincadeiras evoluir. à parte, cara, sendo uma ocupação, uma profissão, eu acho que é a profissão mais injusta, cara. É concurseiro. O cara estuda por anos, não sabe se vai passar, abre mão do tempo dele, abre mão da família, fica se ferrando pra receber um não. Durante anos. Isso acontece. Você não sabe o que vai acontecer, cara. Como dizem, é raro, mas acontece muito, né? Não é? Sim. E se você não tivesse passado até hoje no concurso, o que você acha que teria acontecido? Nossa, não é. Aí a frustração seria extremamente grande. 11 anos, Nossa, não é? É verdade. O que a gente pode pensar também, uma possibilidade boa é de repente criar um diploma de concurseiro, né? Depois de Faculdade 4, de 5 concurseiro, anos você ganha você ganha um diploma, né? diploma de concurseiro. depois que a pessoa estudou tudo aquilo, ela tá apta a fazer muita coisa. Tá, é verdade. E olha que vai estar muito mais formada que muita faculdade aí, viu? Vai estar muito... Você acha que tem um tempo pra pessoa estudar? Tipo, por exemplo, quantidade de anos, se ela não passar nesse tempo, você acha que ela tem que parar ou você acha que não? Isso é um pouco relativo, porque a pessoa depende de como ela tá evoluindo. Porque se ela tá melhorando a cada prova, ela vai passar em algum momento. Agora, se ela tá num platô totalmente estagnada, aí é a questão de avaliar a hora de parar mesmo. Porque se ela não tem bons resultados, vai continuar insistindo? É difícil dizer. Eu avaliaria o caso concreto, né? Com esse critério. Se a cada prova a pessoa vai um pouquinho melhor, é porque ela está indo no caminho certo e em um momento ela vai conseguir passar. Porque hoje o concurso é cada vez mais difícil. É normal que demore anos, né? Então acho que a pessoa não tem que desistir porque ela foi reprovada em 3, 4, 5, 6, porque está estudando há 6 anos. Porque é muito difícil mesmo, extremamente difícil. Agora, se a pessoa está há anos e tem sempre um resultado pífio, aí é questão de avaliar se é melhor fazer outra coisa. Ou avaliar o método que ela tá usando para estudar, né? Porque tem gente que não muda. E até assim, eu acho que é uma coisa também que é interessante, a gente quando tá estudando para concurso também, que você percebe uma evolução, você percebe um momento que você começa a sentir uma certa satisfação, você começa a ter um prazer naquilo ali. Agora, se você tá estudando, você não tá tendo prazer nenhum naquilo ali, tá sendo só desgastante para você e você não tá evoluindo, aí eu acho que é você entender se concurso público realmente é o que você quer, é algo que tá direcionado para você, porque assim, a gente, ninguém sente prazer estudando, mas o concurso, por incrível que pareça, chega uma hora que você começa a ver algum resultado ali que você tem um pouquinho de prazer. Você se mata, você se ferra ali estudando e tudo, mas aí você vai lá e fala, não, mas foi legal, eu quero fazer outro. Então, aí você começa, aí você entende que assim, então eu acho que eu tô evoluindo, né? Agora, se não, sofri, não quero fazer isso nunca mais na minha vida, não aguento mais, aí eu acho que é questão de reavaliar também, né? Sim, ser tão penoso, vale reavaliar. Agora, isso que você falou acontece mesmo. Por mais sacrificante que seja todo esse processo, essa trajetória, eu me peguei algumas vezes gostando de estudar determinadas matérias. E é um pouco estranho, porque assim, aparentemente é algo sacrificante, você tem que ficar trancado lá, lendo, estudando, respondendo questão na pressão, sem tempo. Mas já me peguei várias vezes gostando de fazer aquilo. Então, e principalmente quando você vê resultado, quando você estuda muito e você vai melhor na próxima prova. Você fala, não, tô no caminho certo. Né? Aí você começa a querer, né? Você tem uma recompensa, assim, né? Acho que deve ativar alguma coisa no seu cérebro ali de querer mais daquilo. Porque eu acho essa questão, acho que quem às vezes não tá para concurso público, aí alguém coloca na cabeça, não, você tem que fazer, a pessoa começa, e aquilo tá sendo um sofrimento para ela não tá vendo evolução naquilo, não faz sentido nenhum para ela, eu acho que aí é melhor reavaliar e ver se de fato
é isso que você quer, porque é o que eu falei, eu acho que com todo mundo é isso. Chega uma hora que você começa, é isso que você falou, isso aconteceu comigo, acho que a gente quando entra, você começa a ter um certo, você começa a gostar daquilo ali. Opa, isso aqui foi legal. Aí quando você faz uma prova que de repente tinha aquela coisa que estava com dificuldade, você vai lá, opa, agora eu arrebentei. Mas acho que é igual você indo passando de fase nos joguinhos de videogame. Sim. A primeira fase vai ficando fácil, a segunda vai fácil, a terceira. Aí vai ficando difícil as fases, aí você vai passando de fase, você vai ficando feliz. Talvez seja isso. Mas você não passa na primeira, você não vai, na terceira vez você vai e passa de fase. Opa, agora sim, essa aqui eu já sei. Agora eu já sei como é que passa dessa fase aqui. É como se fosse um videogame, né? Essa analogia é excelente. E uma coisa que acontece também, você começa a se aprofundar muito numa matéria e às vezes alguém pergunta alguma coisa, até algum familiar. Eu estudo as matérias jurídicas, ele comenta alguma coisa de uso capião, e você começa a falar, sabe tudo, a pessoa olha e fala, nossa. E aí você fala, caramba, nem eu sabia que eu sabia tudo isso. É porque a gente estuda pra passar, não estuda pra adquirir conhecimento, né? E isso dá uma satisfação também, né? De conseguir, assim, não é só teórico. Às vezes alguém apresenta um problema prático e você, sem querer, às vezes, sem perceber, resolve aquilo, assim, com tanta desenvoltura, a pessoa até estranha, fala, nossa... Como assim, que ele sabia, né? Como que ele sabia? É interessante isso daí. E só pra voltar àquela parte lá, tem uma frase do Einstein lá, não sei quem que falou, que foi o próprio Bizu, Vagnão, que a insanidade é você querer ser diferente fazendo as mesmas... querer um resultado diferente. Fazendo as mesmas coisas, né? É isso que talvez o cara tem que perceber, o cara que tá estudando, né? Não tá dando? Ué, mas às vezes é insano você querer ser diferente fazendo as mesmas coisas, né? Exatamente. Né? E aí, Rogério? Ô Vinícius, tem alguma coisa que você gostaria de falar, que você gostaria de abordar, que a gente não abordou? Porque a gente já está caminhando para 2 horas de bate-papo aqui. Eu acho que, assim, tentamos abordar o máximo possível de assuntos, mas de repente tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente acabou não comentando nessa... sei lá, no período de preparação. A gente tentou pincelar um pouquinho de cada coisa aqui, né? Mas de repente tem alguma coisa que você gostaria? Até tem. Se não for muito bizarro, eu queria agradecer publicamente a minha esposa, porque se não fosse por ela, não teria chegado onde eu cheguei. Ela é uma inspiração para mim e a minha filha é o motivo da minha vida. Então elas que fazem eu levantar todo dia e enfrentar a vida e as horas de estudo. Se não fosse por elas, com certeza não teria chegado até aqui. Então isso eu gostaria de falar, e aquelas pessoas que tem alguém do lado que apoia, dê muito valor, porque assim, isso é ouro, não é todo mundo na vida que tem alguém do lado com quem pode contar. Pô, show de bola, é isso aí. Você já agradeceu, mas é que você não falou no olho delas, que elas estão naquela câmera ali. Mas se quiser, vamos ele vai recapitular. Ele vai refazer. Agora olha pra ela e fala. Quem é Natália, né? Natália. Fala pra Natália, então. Natália, eu queria constasse publicamente que eu te amo e que você me faz acordar todo dia e que dá razão pra minha vida, e só por isso eu cheguei até onde eu cheguei. Muito obrigado. Aê, agora sim, hein? Vamos bater palma aqui. Essa aí mereceu. Cara, mas assim, Vinícius, mais uma vez, cara, brigadão, muito bom receber você aqui, a gente poder bater esse papo, né? Eu acho que o pessoal de casa que acompanhou essa conversa nossa aí, vocês viram, né, que o Vinícius tá na estrada ainda, né? Ele ainda tá com sangue de concurseiro pulsando, e é legal que isso dá, a gente sente energia, né? Então você que tá aí de casa, se você está pegando esse bate-papo nosso aqui no finalzinho, volta aí para você acompanhar desde o início, que foi bem legal, principalmente se você está na jornada aí, acho que vai te dar um gás. Tudo que o Vinícius falou aqui é algo que de repente, aliás, muito do que o Vinícius falou aqui é algo que de repente você pode estar passando por aí e de repente é uma maneira de te ajudar, né? O que a gente falou aqui, não tem receita de bolo, mas de repente é algo que você pode tentar, que de repente você está fazendo que tá dando, não está dando o resultado que você espera, tentar mudar. A gente está aqui sempre tentando trazer esse norte para te ajudar. Então, se você chegou no finalzinho, volta aí para você acompanhar desde o início, viu? Anderson, e você, mais alguma coisa que eu gostaria de falar? Cara, eu acho que estou satisfeito. Eu vou dizer para você, o Vinícius trabalha comigo lá, mas como ele faz pouco tempo. Quanto tempo você está lá? Acho que uns 3 meses. Faz uns 3 meses que ele foi para minha sessão, então a gente meio que desencontra muito lá. Então eu não tive a oportunidade de conhecer a história do Vinícius. De verdade, eu tô conhecendo agora, no mesmo momento que você está conhecendo. Embora ele trabalhe comigo ali. Então, estou satisfeito. É legal saber dessa sua jornada de uma pessoa que normal, sofreu, sabe, deu sangue. A parte que você disse que você não procrastina, eu gostei muito, porque é difícil encontrar hoje uma pessoa assim nesse mundo dos concursos. Então, dou os parabéns a você, sendo que você nem precisava.
Em tese. Você não precisava porque você tá legal. E você ainda continua na pegada. Então, parabéns. E é isso, cara. É isso. Beleza. Ó, pessoal, então, nós vamos encerrar por aqui esse episódio, mas antes, quero voltar a falar para você da nossa parceria aqui com o Radegondes. A gente conversou aqui com o Vinícius. Vocês viram que muito do que a gente falou aqui, principalmente com relação a você que pega um edital aí, que se assusta com o edital, tenta dar uma conferida nesse material do Radegondes para você ver, de repente, a área que você está estudando, aí, a área que você vai prestar concurso, para você conhecer o material que, de repente, pode te poupar muito tempo nessa sua jornada, viu? E tem esse QR Code aqui, que acessando por esse link, você pode usar o nosso cupom como Passei20, você vai ter 20% de desconto aí adquirindo o seu resumo. Tenho certeza que vai fazer você ganhar muito tempo aí na sua jornada, tá bom? Então vamos encerrando por aqui, vou jogar na câmera central, né, Anderson? Vamos lá, você que acompanhou a gente até aqui, brigadão mesmo por estar com a gente. Se você ainda não está inscrito no canal, vou pedir aqui para você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e maratonar aqui, porque tem muito conteúdo bom, viu? Você que está na jornada dos concursos, aqui com a gente, você pode ter certeza que tem muita história bacana, tem muitos vídeos aqui que vão te ajudar aí nessa sua jornada, tá bom? Segue a gente no Spotify. Beleza, a gente tá no Spotify lá, para você ouvir aí no trem, no ônibus, no metrô. Baixa lá pro seu vídeo boa, dá 5 estrelas para nós lá também, que é show de bola. Vai no nosso Instagram também, né? O nosso é @como_passei, é isso mesmo, né? Podcast _podcast. Tem na descrição aqui, viu, galera? Vai lá que a gente bate um papo no direct lá também, show de bola. Tem o Instagram do Anderson que tá bombando também. O meu é de boa que eu tô sossegado, mas eu tô lá com a gente lá no Como Passei, que quiser, pode mandar mensagem lá que a gente troca aquela ideia, tá? Então, encerramos por aqui esse episódio. Vinícius, brigadão. Valeu você e até o nosso próximo bate-papo, hein, galera? Bora passar, hein, pessoal? Valeu, tchau, tchau. Valeu, Vinícius. Bom, Isso aí, Valeu, Vinícius. cara. Boa entrevista, Valeu, cara. viu? Obrigadão aí. Valeu. Show de bola, E bate-papo, aí, hein? cara?